Bom, e aí pessoal, infelizmente eu não pude participar hoje no programa, tive alguns problemas aqui e então não sei como é que vai ser daqui pra frente e bom, é isso aí, obrigado por entender e eu não sei o que o William fez aí, que ele gravou, mas vai ser só ele daqui pra frente, é isso aí, muito obrigado. E fiquem com Deus e até mais. Bom dia para todo o proletariado. Bom dia para quem busca ascensão. Bom dia para quem não faz sexo casual, para quem não fornica antes do casamento. Forn... Bom dia para quem treina toda semana. Bom dia para quem respeita as mulheres. Bom dia aí. Comecei a gravar agora. A gente não pode passar de 2 horas, hein, cara, por favor. Por quê? Porque eu vou começar o trabalho hoje 1 hora. Aí, 10h40, a gente fazer 2 horas, dá tempo de comer alguma coisa antes de começar. Beleza. Ah, tem que bater a palminha pra ficar top. Vai. Contei Semana você. passada ficou muito bom, cara. Você não cortou o negócio aí, parece que a gente tá num coral antes de começar a cantar. 1, 2, 3, palminha. Aí começa a falar. Vamos lá, hein? Preparado. 1, 2, 3. Agora não ficou 100% certinho não, mas tá tranquilo. Será? Porque eu nem escutei a sua palma. Ah, Virato, o que é um bom tema pra gente conversar de abertura? Pode escolher essa semana. A gente falou umas 5 vezes de Yakuza e umas 8 vezes de seu Hernani. E expandiu pra outras coisas. Eu vou. Eu tava até pensando uma coisa. Beleza? Que é o seguinte. Final de semana passado aconteceu o World's Strongest Man. Não sei se você acompanha. Não acompanho. Nem sabia que tinha acontecido, cara. Ou então, pra quem não sabe, é tipo. É a competição do homem mais forte do mundo, entendeu? É É isso uma aí. É a competição, competição tipo, de Strongest. levantando peso normal? Ou é aquele bagulho de que o cara arrasta um caça de guerra, arrasta caminhão? Isso. É isso É, daí? competição de Strongman. É, exato. Caralho. Aí esse cara levanta Atlas Stone, lá, aquelas pedras redondas, sabe? Aí tem vários eventos lá, Viking Press, Elephant Deadlift, esse tipo de coisa, enfim. Aí, esse ano, como o Hafthor lá, o cara que é famoso, o cara do Game of Thrones, você conhece? Conheço. Montanha, né? Exato. Ele que meio que fez o esporte ficar famoso nos últimos anos, né? Porque ele tava no Game of Thrones e todo mundo ia assistir o negócio, porque, tem o cara do Game of Thrones, vamos lá assistir. Ele vai lá todos os Soy Boys lá, Strongman, vamos ver, entendeu? Aí meio que popularizou esse negócio por uns anos. Aí agora, esse ano ele não competiu, então ele era meio que um dos favoritos. E aí, quem acabou competindo foi só o Brian Shaw, que é o cara mais. Hoje em dia, quem ainda compete é o que mais tem título, certo? Uhum. Ele tem 4 títulos. O cara que tem o maior número de títulos na história é o Pudzianowski, que tem 5 títulos. Aí o Brian Shaw, que é o quinto título, né? Pra poder chegar junto com o cara ali. O Montanha, É. ele era bom também ou ele só, tipo, era famoso e chegava lá e nunca ganhava? Não, ele é bom. Ele Bom. ganhou uma vez, se eu não me engano. Mas ainda assim, ele era, tipo assim. O auge dele foi muito rápido, entendeu? Ele ganhou uma vez e já meio que tá indo pra baixo. Uhum. Parece que tá acontecendo isso com muitos caras. O Eddie Hall, por exemplo, que é um cara bem famoso, ele só ganhou uma vez e já aposentou, entendeu? Já foi embora. Só que esse ano aconteceu uma coisa interessante. Quem ganhou esse ano foi o Oleksiy Novikov, que é um ucraniano. Só que aí você olha pra ele e você começa a fazer umas perguntas, porque é o seguinte, o meio que nesses últimos 10 anos, ela se consolidou que nesse esporte do Strongman só pode ter cara de, no mínimo, sei lá, 1,95, 2 metros e 180 quilos, entendeu? Qualquer coisa abaixo disso o cara não consegue competir, entendeu? E aí vem a parte que agora eu e você somos mogados completamente, porque o Oleksiy Novikov, ele tem 1,85. Então, ele é mais baixo que eu, olha só. Mais baixo que você também, obviamente. Tem uma divisão lá de altura e peso, não? Todo mundo Não, compete não, junto. é tudo junto. Tudo junto. O cara que tem 200 quilos compete com o cara que tem 150 e Pô, por aí vai. então o cara é É tudo muito junto. bom, cara, tá louco.
E ele pesa 135 quilos. Ele tá muito abaixo da média. Ele é um cara muito pequeno pro esporte, entendeu? Uhum. E ele ganhou o primeiro esse ano. Ele ganhou do Brian Shaw, que acho que, se não me engano, ficou em terceiro ou quarto, que tem, acho que 2,6 e 200 quilos. E o cara que foi em segundo é o Stoutman, que tem, acho que 2,3 metros e 180 quilos. Então o cara que foi primeiro tem 1,85 e 135 quilos. Você conhece pessoa desse tamanho, entendeu? Dá pra você ver um cara desse na rua tranquilo. Exato, você vê um cara desse na academia treinando, entendeu? E aí agora, entendeu? Então, meio que esse esporte todo mundo considerava que era algo, tipo, só pra aberrações genéticas e agora meio que tá acessível, sei lá. É isso, achei Não interessante. muito acessível também, né, cara? Obviamente que não, mas você vê um cara normal ganhando, entendeu? Você vê um cara menor que você ganhando. Isso é verdade. Tipo, quando você vê o montando Game of Thrones, você fala, beleza, nem vou tentar, que não tenho o que fazer. Nunca vou chegar a 200 quilos nesse tamanho. Então um cara de não tem 85 e você fala, ok. Existe um circuito disso daí, tipo, igual tem de fisiculturismo, tem torneio local, aí você ganha torneio local, Sim, vai sim, pro nacional. como. Exato, é do mesmo jeito. Já foi algum presencial aqui no Brasil? Não? Pô, deve ser muito bom ir lá, né, cara? Dá um hype foda. Os caras, agora vamos levantar 300 quilos, aí fica a torcida gritando. Puta. Se tiver um aqui em São Paulo, souber, eu vou ir. Não sei se no Brasil tem muita torcida, né? Porque você vê, tipo assim, no próprio Mundial já tem quase ninguém assistindo. No local do Brasil deve ser pior ainda. O levantamento de peso não teve um Arnold, né, cara? Esse que é o problema. Tem um cara que... Teve o quê? Um Arnold. Um cara que foi pra outra mídia, tipo, o Arnold Schwarzenegger foi no fisiculturismo e ficou grande. E aí tu fala, tá, esse cara... Vários caras tentaram, mas nenhum, tipo, quebrou que nem o Arnold, entendeu? Uhum. Que nem o próprio Montanha. O próprio Montanha tentou ser a mesma coisa aí, né? Que foi pro Game of Thrones lá e tal, não deu muito certo. É que ele não tinha carisma louco, ele parecia meio bobão, aí não dava pra... Ele não é um bom ator e ele também nem é tão bom no próprio esporte dele, então já tem isso aí. Teve aquele, não sei se você já assistiu Cruzada? Já assisti. Sabe o cara que faz o alemão no começo do filme? Aham. Que tem as Que é trancinhas? gigante também, sei. Então, esse cara era um strongman finlandês. Na época eu não me Não liguei, lembro o mas nome ele dele. tem cara de strongman. Tem a cara Ele é quadrada. strongman finlandês. O que mais? Deixa eu ver. Acho que só, cara. Não tem mais... Tem mais um, se eu não me engano, mas eu não consigo lembrar. Então, Tem você isso. também, cara. Você treina strongman É claro. e é influente em outras mídias. sou famoso, sou. Provavelmente você é o maior influenciador do strongman no Brasil. Nem todos os outros. Não. Eu nem sou profissional, não tem como dizer isso. Ah, não ser profissional. Toguro é o influenciador do fisiculturismo e não é também. Tá aí, eu sou. sou tão gordo desse Toguro jogo. do strongman. Sou tão bom quanto ele no fisiculturismo. Você viu a entrevista do Toguro no Flow Podcast? Não. Passei a odiar aquele cara depois daquilo, cara. O cara é muito filho Cara- da puta, tá louco. Por quê? Muito- Ele foi no Flow Podcast, tipo, o Flow Podcast tá bem grande, tá num hype grande, só que ele não sabia, porque ele tava fora do Brasil, ele tava no Paraguai, tentando fazer uma mansão maromba no Paraguai. E aí ele voltou e ele tratou o negócio como se ele estivesse fazendo uma caridade, sabe? Tipo, não, eu tava cansado hoje, pai. 3 dias sem dormir, só no pré-treino. Aí me ligaram falando, vai lá ajudar os meninos, aí eu vim. Então, tipo, ele tratou como se os caras fossem uns mendigos, tá ligado? Eu vim aí ajudar vocês querem umas dicas aí de como crescer o canal? Querem dica... Até aí, beleza, porque, tipo, o cara não sabia e ele tava, teoricamente, com uma boa intenção de vou ajudar esse cara a crescer o canal. Só que do nada ele começou a tratar os caras muito mal. Acho que ele não ligou que tava ao vivo, porque tipo, no final ele perguntou, tá ao vivo? Aí o cara, tá ao vivo. Aí ele ficou com a cara meio, puta, cara, que legal e tá. Por exemplo, um dos momentos, ele começa um puta discurso motivacional de que ele é uma pessoa que, assim que ele tem uma ideia, ele já executa aquela ideia e que ele é uma pessoa que tá interessada em algo 100% do tempo e tal. Aí começam a falar sobre relação com a mãe, que quando a mãe dele morreu. Aí um cara lá, o Igor, que é um dos apresentadores, fala, não, eu também tinha uma relação meio ruim com a minha mãe, mas aí quando eu tive filha, isso melhorou, porque com as minhas filhas eu percebi que o que ela falava pra mim estava certo e tal. Começou a contar a história de como a relação dele mudou com a mãe depois que ele teve filhas. A história tava interessante pra caralho, tipo, ele tava contando muito bem, todo mundo gostando. Aí o Toguro, do nada, ele fala, pai, posso te falar um negócio? Aí o cara, claro, pode falar. Aí ele, isso que você falou aí não é interessante. Eu não ligo pro que você tá falando, cara. Vamos mudar de assunto que você não tem um papo legal, tá bom? Vamos trocar. Aí o cara. Ele falou isso mesmo. Exatamente isso, cara.
Você for lá, tipo, nos comentários tá todo mundo xingando ele muito. E a turma faz, tipo, umas marcação de momentos que ele foi mais filho da puta. Você vai achar tranquilo. Aí o cara fala, ah não, tô só falando aqui porque foi um negócio importante pra mim. Eu tô, tá, cara, mas você tem que falar uma coisa interessante se eu sou o convidado. Eu não tô entretido. Vamos mudar de assunto agora. Nossa, cara. Muito filho da puta, cara. Dá raiva o tempo inteiro. O tempo inteiro assim. Qualquer coisinha que alguém faz, o cara não gosta de arruma um jeito de brigar. Agora somos família anti-Toguro. Vamos abandonar o Toguro agora. Eu nunca assisti ele, cara. Desgostei. Ah, e uma coisa sobre Strongman também, pra não esquecer. Essa semana eu cheguei perto de morrer do jeito mais shed possível, cara. Eu comecei a falar com um cara. Esqueceu de tomar insulina. Quase isso. Eu comecei a falar com um cara chamado Matheus, que treina também levantamento de peso. E ele me deu umas dicas de como fazer o exercício e tal. E aí eu fui pra academia no primeiro dia, depois que ele me ensinou. E eu consegui levantar muito mais peso que eu levantava antes. Tipo, não muito, eu levantava 10 quilos a mais de supino. E eu falei, cara, agora eu aprendi o negócio pra ter superpoder agora. Porra, eu vou levantar peso pra caralho. Aí no dia seguinte eu ia fazer peito. Mas eu não comi direito, porque eu tinha que fazer um negócio durante o dia, não tinha tempo pra pausar. No dia inteiro, tipo, da hora que eu acordei até a hora que eu fui treinar, eu tinha comido frango, tipo, sei lá, 100 gramas de frango no máximo, e amendoim. Só, o dia inteiro. E aí, chegou a hora do treino, eu falei, não, beleza, cara, já sei a técnica aqui, tá tranquilo. Aí coloquei em cada lado do supino 10 quilos a mais do que eu tinha colocado da última vez que eu consegui levantar, que eu já tinha levantado com mais do que eu levantava normalmente. Fui fazer com a tática que o meu amigo Matheus me ensinou, tranquilidade. Quando chegou, tipo, na sexta repetição, eu comecei a sentir uma pressão na cabeça muito grande, cara, muito grande. Parecia que estourar, sabe? Tipo, uma pressão foda. Aí fiz a sétima, fiz a oitava. Na oitava, meu ouvido tampou e, tipo, eu não ouvia mais nada. Fiz a nona, e aí a décima eu fiz morrendo, tipo, eu lembro que eu soltei, eu falei, ufa, ainda bem, porque eu achei que eu ia deixar cair. E aí eu tava, tipo, deitado no banco de supino, eu fui sentar pra pegar água. Na hora que eu fui pra frente, essa hora eu não lembro, foi a tia da academia que me contou, mas segundo ela, eu, tipo, fui sentar no banco de supino, e sabe aqueles bonecos ragdoll de jogo, que eles desligam quando a pessoa desliga? Foi exatamente aquilo. Eu fui pra frente, e aí eu caí de cara pro lado, no chão, desmaiado. E aí eles me levaram pra salinha. O que eu lembro mesmo é que eu acordei um tempo depois, sei lá, 20, 30 minutos. Ela tava me dando malto e água. E aí eu acordei, meu, o que tá acontecendo? Ela, nossa, eu tava preocupado com você, o que aconteceu? Você passou mal, você tem pressão alta, você tem alguma coisa? Eu, não tenho nada, só tô metendo shape, pai. Ah, nossa, a gente Tem tá nada, muito só preocupado. tomo insulina. E aí, no fim, eles ainda me deram água, me deram 2 Gatorade de graça e pagaram Uber pra eu voltar pra casa. Valeu a pena. Saiu no lucro. Valeu a pena quase morrer. Vou desmaiar na academia também, ver o que eu ganho. Se eu morresse metendo shape, cara, esmagado pela barra de supino, seria um mártir do movimento. Não sei não. Creio que sim. Tem muita gente morreu assim já e foi esquecido pela história. Não, mas eles não faziam 4 horas de podcast com um tapetinho Ah, é ensinando a meter verdade. o shape. Mas se você morrer, como é que a gente vai saber? Ah, é verdade, né? Você fala assim, ali, teve um acidente, ninguém nem sabia o que foi. Os detalhes vão ser esquecidos. Se eu morrer, você tem o dever de inventar uma história legal, hein, cara, por favor. É igualmente. Chegar a notícia aí que eu morri, você se vira. Você cria um negócio top e avisa a turma. Aproveita que o seu Hernani é o criador de fanfic mais amado do Brasil. Pede pra ele ir em frente. Vamos começar o episódio da semana, já que eu estou vivo e pronto aqui pra nós gravar. Não, vamos não. Então vamos ficar em silêncio esperando você se dar o ok pra eu começar, beleza? Beleza. Tema dessa semana aqui, escolhido pelo Viriato, obviamente, é... Não, vou ler exatamente o que ele me mandou só pra vocês verem como funciona a cabeça do cara. Lendo os comentários do último EP, pensei num tema. Aí você falou, lendo os comentários, que legal, cara. Pensou em qual tema? Será Generais da História, que a turma tá pedindo muito? 2 pontos. Esquizofrenia, doença mental, demônios e anime. Ponto final. Esse é o tema dessa semana. Contravenção, episódio 14. Esquizofrenia, doença mental, demônios e anime. Vamos ver como o cara consegue organizar tudo isso aí. Pode deixar. Ah, uma coisa importante. Essa semana, especialmente essa semana, nós não teremos o menino Tapetinho na introdução, porque tem o Raj, que participou do Nova Vertente aqui todo sábado, cantando uma canção
maravilhosa. O Raj, que é um grande amante do black metal, fazendo uma interpretação aí pra gente, que vocês vão gostar bastante. Black Metal mineiro. Black metal mineiro. O meu namorado é um otário, ele lava as minhas calcinhas. Tananana, tananana. Se tiver achando ruim, dorme no portão, porque hoje eu vou pro baile e vou pra minha curtição. Tananana, tananana. Datebayo ouvintes, Datebayo Viriatokun, Datebayo Raji-sama, que participou aqui com essa canção maravilhosa, essa interpretação aqui do conjunto musical MC Carol. E espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês não fiquem putos por essa semana eu tirar o bom dia do tapetinho de vocês. Sei que todo homem de Eu já bem... tô puto já. Sei que todo homem de bem espera o bom dia do tapetinho. Fica a semana inteira treinando, a semana inteira não praticando sexo ocasional, a semana inteira respeitando as mulheres. E infelizmente você respeitou as mulheres à toa essa semana, porque o tapetinho não te deu bom dia, cara. Então você não precisava ter respeitado. Mas Isso é sacanagem. Pode colocar o bom dia dele depois. colocar o bom dia dele no encerramento, só pra turma não ficar à toa. Fazer aqui um pequeno merchan, que vale a pena. A live de sábado do Raj é maravilhosa, cara. Vocês não ouvem, eu recomendo vocês assistirem depois. Dura muito tempo, dura tipo 4 horas e meia, porque é uma live jogando joguinho. Mas eu ia falar que é uma das melhores coisas da internet brasileira inteira esse ano, mas isso seria um absurdo, porque tem 206 vídeos do Hernani que saíram esse ano, então é a 207ª melhor coisa que saiu esse ano, depois dos vídeos do seu Hernani. Porque tem Menino Felinto, que é o carioca perfeito, tipo, o símbolo máximo do carioca. O cara morre no jogo, começa a ficar puto e xingar a gente que não tem nada a ver. E a Jaco luta contra ele. Tem discussões do nível de Raj e Felinto discutindo, o Raj fala alguma coisa, o Felinto rebate com o seguinte argumento genial, nível Agostinho de genialidade, dizendo: cala a boca, cara, seu nome tem 5 letras e 2 J. Que tipo de nome tem 5 letras e 2 J? E o Raj fica em choque e não consegue responder, porque realmente isso é irrefutável. Ele só baixa a cabeça e fala: ok. Tem o menino Rick Lionheart chegando, dando boa noite, feliz. Ô galera, tudo bem? Vamos jogar juntos aí, boa noite. E aí alguém manda a frase: eu gosto muito do Rick porque ele parece uma garota. Vocês acham isso aqui esquizofrenia show? Live de sábado do Raj é esquizofrenia show num outro nível com 10 negros participando. Agora, Viriato, você comprou um problema pra você mesmo que você não precisava, cara. Você pegou 3 coisas que eu não consigo ver ligação nenhuma. Quer dizer, 2 eu consigo, né? Ok, esquizofrenia e doença mental e demônio dá pra ver. Mas anime no final, meu amigo. Agora é sua vez de fazer sentido com o nosso tema da semana. Esquizofrenia, vírgula, doença mental, vírgula, demônios e anime, ponto final. É mais um anime em específico, mas dá pra encaixar outros aí. Beleza. Você vai entender. Pra sua sorte, eu tenho um amigo que realmente gosta muito de anime e assiste todo dia, então ele pode ajudar a gente aqui em tempo real. Ele tá ouvindo essa conversa, ele vai me mandando as coisas aqui no zap, aí eu dou os insights que ele passar. Beleza. Começar então? Bora começar. Bom, vamos falar então de esquizofrenia, que é uma coisa que eu vejo muito mencionado aqui, principalmente por causa desse meme aí que a gente é a mesma pessoa, então, olha lá o esquizofrênico falando sozinho, hahaha, entende? Uhum. Então vamos abordar uma coisa aqui, que é doença mental, mas primeiro vamos abordar algo, que é doença em geral, como é tratado hoje em dia. Olha só, existe um órgão que você conhece muito bem, e eu conheço muito bem também, só que eu aposto que até ano passado ninguém conhecia, entendeu? Ninguém dava importância, ninguém lembrava, ninguém pensava nele, mesmo sendo uma coisa muito importante e muito influente na nossa vida. Eu estou falando da OMS, certo? Até ano passado ninguém pensava 2 vezes sobre a OMS. A questão é que esse ano a OMS ficou muito relevante por causa dessa questão da pandemia, certo? Você pode começar, por exemplo, pelo fato de que em janeiro a OMS disse, abre aspas, o vírus não vai sair da China e mesmo se sair, não é um vírus contagioso, então ninguém precisa se preocupar. Fecha aspas. A OMS também disse que, no começo do ano, isso em fevereiro, depois de dizer isso, que máscaras não funcionam, não tem motivo nenhum para as pessoas usarem.
Fecha aspas. Agora, a OMS, obviamente, como todo mundo sabe, fala exatamente o oposto disso, certo? E ao longo desses meses ela mudou de opinião todos os dias, praticamente, cara. Toda O semana. distanciamento social funciona. Ah, não, agora não funciona mais. Ah, a vacina vai sair e vai ser efetiva. Não, a vacina tem um alto risco. Toda hora. Lockdown funciona, lockdown não funciona, entendeu? Uhum. E a questão é o seguinte: o que acontece aqui? A grande maioria dos países do mundo, não só no Ocidente, mas no mundo inteiro, escutam a OMS. Eles levam em consideração o que a OMS fala, alguns até seguem a risca o que a OMS fala. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é engraçado porque eles saíram de lockdown, entraram em lockdown, passaram a usar máscara, pararam de usar máscara, porque eles estavam só seguindo o que a OMS estava falando. A OMS mudava de opinião o tempo todo, certo? Não só países, cara, mas tipo, a percepção do público geral, da plebe, é que a OMS é uma entidade. Tipo, é muito comum discussão no Twitter, alguém falar um negócio e falar, cara, A você OMS tá disse. discutindo da OMS? Exato, Você exato. quer discordar da OMS, da Organização É Mundial um da ser Saúde? supremo a OMS, exato. É quase um semideus a OMS. Tipo a ONU, tipo esses grupos que ocupam esse espaço na mente das pessoas. Bom, eu vou ainda mais além. Eu digo que a OMS é mais perigosa do que a ONU. A OMS é um braço da ONU, mas... Veja bem, a ONU, muita gente já sabe qual que é dela, entendeu? Muita gente já sabe que a ONU é sobre violar soberania nacional, entendeu? Uhum. Todo mundo já percebeu isso. Não todo mundo, mas a grande maioria das pessoas. Pelo menos de um espectro político. Agora a OMS não, porque... Pois bem, qual que é o nome da OMS? É a Organização Mundial da Saúde, certo? A Organização Mundial já deixa bem explícito qual que é o interesse dela, mas saúde nem tanto. As pessoas vão pensar, ah, beleza, só um órgão que monitora a saúde, certo? Só um órgão de medicina, entende? Questão é, depois eu vou falar da função da OMS, como ela foi, qual é a intenção dela, etc. Mas primeiro vamos olhar para a OMS como ela é composta. Porque a OMS é composta de, entre aspas, especialistas que formam um conselho, e esse conselho vai dizer o que é doença e o que não é doença, e como essas doenças devem ser tratadas, certo? Porém, é de onde vêm essas pessoas desses conselhos? Elas vêm de faculdade de medicina, do mundo inteiro, certo? Você, William, como você ouvinte, sabe muito bem o que acontece em universidades. Universidades são ótimas formadoras de propagandistas, correto? Só gente puxando fumo e falando, não, veja bem aqui, gênero acabou. É verdade, é verdade. Exato. Não, obviamente, o ouvinte pode argumentar, não, mas faculdades de medicina são diferentes. Claro, você está certo, até certo ponto. Porque para um cara ser indicado para uma função desse tipo de elite, ele precisa chupar a bola de muita gente. Muita gente que, obviamente, é propagandista. Então, o que eu estou dizendo aqui, vai um cara, se forma em Yale e ele fica lá chupando a bola de vários professores, esse cara é indicado pro conselho da OMS. Vai um cara que se forma na USP e chupa a bola de vários professores, esse cara vai ser indicado pra OMS. E por aí vai. E chegam essas pessoas e elas se juntam, certo? Essas pessoas, elas se juntam e elas vão ditar o que é doença pro mundo inteiro e o que não é doença pro mundo inteiro. E como deve ser tratado, certo? Então, todo o controle da, entre aspas, pandemia que aconteceu aí nesse ano, foi tudo graças a esse conselho. Então você vê, você tem um conselho de médicos formados de universidades, cheio de propaganda, através do mundo inteiro, e eles têm que decidir o que é doença e o que não é doença. Você acha que eles vão ser imparciais nessa questão? Você acha que eles vão dizer que país tal, ou país X ou país Y, tem que fazer lockdown ou não de forma imparcial? É óbvio que não, correto? E aí a questão é o seguinte... Só um segundo, cara, seu microfone ficou um pouco mais perto da boca e quando você fala fica soprando, tipo, só afasta ele um tiquinho. Pera aí. Tá, beleza. Agora tá melhor? ótimo. Isso, pode continuar. Aí a questão é a seguinte. Pera aí, a questão é a seguinte. É que além de tudo isso, a OMS recebe dinheiro pra ser mantida, certo? E como foi revelado esse ano também, boa parte desse dinheiro que ela recebe vem da China. Então, sim, muitos membros do conselho da OMS são médicos chineses. O que melhora muito a situação, não é mesmo? Não só muitos são médicos chineses, mas muitos são médicos que são promovidos por outras pessoas, outros doadores da OMS, como, por exemplo, doadores, entre aspas, não gosto desse termo, mas é um termo bom para usar aqui, que seria metacapitalistas, doadores metacapitalistas do Ocidente, entendeu? Elites da Inglaterra, elites dos Estados Unidos, elites de Israel e por aí vai. Então, esses médicos são todos promovidos por esse tipo de pessoa, e esses médicos já não têm uma formação muito boa, certo? Ok. Tudo isso para eu dizer o quê? Para eu dizer que é a OMS que define o que é doença e o que não é doença.
certo? Como é a definição? Como é o rigor da OMS para definir uma doença ou não? Pois bem, você aí ouvinte, você aí William também, que eu com certeza sei que você faz isso, mas você aí ouvinte, você joga videogame mais de 2 horas por dia? Com certeza sei que você faz isso. O cara me chamando de vagabundo na cara dura, cara. Com certeza sei. É porque eu porque você tô já no falou. level 40 do Genshin em 3 semanas que eu jogo todo dia, cara. Calma aí. Tá, tudo bem então. Então, segundo a OMS, pelas definições da OMS, escolhidas pelo conselho maravilhoso da OMS, você tem um problema mental. Você se joga mais de 2 horas de videogame por dia, você tem uma doença mental. Segundo o conselho da OMS. Agora, e outra coisa, devo lembrar aqui, quase todo país do mundo adere a isso. Agora, segundo a OMS, se você fizer uma cirurgia de mudança de sexo, se você cortar o seu pau fora, virar do avesso e dizer que é uma vagina, você não tem problema nenhum. Isso é completamente normal. Não é interessante as definições da OMS? Demais, cara. E o que mais me deixa puto com a OMS é que eles escolhem a dedo o que eles vão levar em consideração quando estão falando de doença mental e o que não vão levar. Tipo, existem centenas de anos de pessoas afirmando, olha, isso aqui tem alguma ligação com o seu cérebro não funcionar como deveria. No caso, por exemplo, de disforia de gênero, que é quando a pessoa não se vê como o gênero que ela nasceu. E sempre foi considerado um problema mental, sempre foi tratado como tal. E aí eles só decidem que não, isso aí a gente vai ignorar, isso aí não existiu e é normal, deixa pra lá. Esquece, esses caras estavam todos errados. E aí, pra uma coisa arbitrária, tipo, jogar videogame, eles falam, não, agora isso aí, que nunca foi estudado por mais de 2 anos por alguém sério, isso aí é doença porque a gente decidiu o que é. Exato. Ninguém sequer fala, cara, mas isso tá errado. A pessoa só aceita. Ah, é verdade, eles falaram, tá certo. Então vamos lá. Dito tudo isso aí, você tem que pensar uma coisa. Nós temos que dar a contraversão, não é mesmo? Nós temos que dar a contraversão. Então, dando a contraversão, obviamente a OMS definiu que jogar videogame é uma doença mental sem base nenhuma, entendeu? E eles fizeram isso arbitrariamente porque eles quiseram. E eles pegam um negócio que é uma doença mental, que todo mundo consegue perceber que é uma doença mental, e falam, não, não é uma doença mental, é algo normal, é uma pessoa comum ali. A questão é que a gente tem que se perguntar agora é, com quantas doenças eles não fizeram isso? Certo? Quantas doenças mentais eles não simplesmente disseram que é doença porque eles quiseram? E aí entra outra coisa. Como eu falei antes, a OMS recebe muito dinheiro de vários doadores aí através do mundo, da China, que nem eu mencionei, de outras elites, mas existe um grupo que doa muito dinheiro para a OMS, e é um grupo que é muito esquecido às vezes, que é o Complexo Farmacêutico dos Estados Unidos. O Complexo Farmacêutico dos Estados Unidos é também conhecido como Big Pharma. Ele dá muito, mas muito dinheiro para a OMS. Por quê? Porque a OMS, obviamente, vai classificar coisas como doença, e quanto mais doenças existirem, mais esse complexo do Big Pharma consegue vender remédio, não é verdade? Então, se o cara joga videogame 2 horas por dia e ele tem uma doença, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que tomar um remédio. Se a criança de 5 anos fica pulando quando ela chega da escola, Ela precisa tomar um tem que remédio. tomar um remédio. Exato, entendeu? E tudo vira doença, entendeu? Déficit de atenção, por exemplo. Existia isso há 20 anos atrás, déficit de atenção? Não, era criança mal criada, não é? Até meme isso. Mas enfim, eram coisas que simplesmente não existiam e agora viram uma doença mental porque é lucrativo, primeiramente. Então, pois bem, pra falar de esquizofrenia, por que eu vou falar de esquizofrenia? Porque é uma coisa que é muito relevante pra história como um todo, esquizofrenia. Vai entender já. E a questão é que, hoje em dia, ainda assim, ninguém sabe de onde veio a esquizofrenia, ninguém consegue propriamente dizer qual é a fonte, qual é o resultado, qual é o sintoma. Muita gente passa a vida inteira tendo esquizofrenia sem manifestar nenhuma vez, certo? Qual é a definição melhor? Como eles diagnosticam alguém que tem esquizofrenia? Se a pessoa... Lembre-se disso por todo episódio agora, que é o seguinte. É sempre definido a pessoa esquizofrênica como alguém que vê coisas que as outras pessoas não veem e escuta coisas que as outras pessoas não escutam, certo? Então, se uma pessoa viu uma coisa, ninguém mais viu, é esquizofrênico. Se uma pessoa viu ou escutou algo que ninguém mais escutou, ela é esquizofrênica, certo? Uhum. E o que acontece com o esquizofrênico? Segundo a OMS, pelas próprias recomendações da OMS, ele passa a vida inteira tomando um coquetel de remédio. Eu tenho esquizofrênico na minha família, o que é perigoso, porque esquizofrenia é algo genético, então... pode ser que o meme seja real, pode ser que eu realmente tenha esquizofrenia, vai saber.
Mas essas pessoas eu conheço, porque eu vejo na minha família, passam a vida inteira tomando muito remédio. E isso acaba com a pessoa, ok? Você acha que esses remédios... Pode fazer uma pergunta sobre isso, rapidão. Eu não conheço Fala aí. ninguém que tivesse. Tem um episódio do A Liga que o Rafinha Bastos vai visitar um cara que tem esquizofrenia e mostra como é a vida dele. E esse cara, ele acredita que ele é o super-homem. Só que, tipo, na cabeça dele parece um negócio muito foda, cara. Porque, tipo, ele sai na rua e ele fica assim, as pessoas estão olhando pra mim porque eu sou o super-homem, porque eu consigo voar. Aí ele chega em casa, ele assiste o filme do super-homem e fica, ó, esse filme aí fui eu que fiz ele. Eles gravaram comigo, tá vendo? Eu tava mais jovem, mas sou eu que tô aí. Só que ele acredita de verdade. Tipo, duas coisas, pro cara que tem esquizofrenia de verdade, ele tá o tempo inteiro assim, ou ele só, tipo, tem uma crise que dura 5 minutos, depois ele volta ao normal, e também, nesse caso que o cara acredita que, sei lá, ele é um super-homem, que ele é um super-herói, alguma coisa assim, porque isso é um problema, cara. Tipo, na cabeça do cara é foda. Sei lá, tipo, igual aquela mulher que acredita na ordem simonista que vai acabar com o mundo, que a turma fica compartilhando, zoando ela. Na cabeça dela, ela tá lutando contra um mal absoluto, e aí ela posta um vídeo no YouTube, tem 50 mil views, todo mundo zoando, mas ela fala, caralho, eu estou denunciando o mal, e 50 mil pessoas estão me vendo. Por que isso é um problema tão grande assim, cara? Parece top pra mim. Esse tipo de comportamento geralmente... eu vou ter que usar esse termo, não quero usar, mas vou ter que usar. Geralmente tem um gatilho que resulta nele, sabe? Que nem eu falei, muitas pessoas têm esquizofrenia e passam a vida inteira sem ter nenhum tipo de crise, certo? Nenhum tipo de... Como é que pode dizer? Esse tipo de coisa, sabe? A pessoa ficar louca e começar a dizer que, eu sou Jesus, eu sou o super-homem, entendeu? Esse tipo de coisa. Geralmente é alguma coisa que tem esse gatilho. Por exemplo, que nem eu falei antes, tem uma pessoa na minha família que tem isso. E teve uma vez que sumiu, entendeu? E acharam ele dizendo que era Jesus. Tipo assim, ele tava num beco com um monte de mendigo falando que ele era Jesus. E tinha os mendigos acreditando ainda. E Tinha os mendigos acreditando. eu não tô brincando, é verdade. Aí. É porque ele parecia um pouco, mas aí. Essa eu não tava esperando, cara. Tinha os mendigos acreditando. É porque ele, que nem eu falei, ele parece um pouco. Enfim. Mas Só que a questão é, isso se é um você problema olha. porque se o cara. Tipo, ele não tá fazendo mal pra ele só tá. Eu sou Jesus. Não dá pra só deixar? Eu não tô falando que é um problema. O que eu tô falando. Eu tô dando esse exemplo pra dizer o seguinte, que. Nesse caso, esse parente meu aí teve sim muitos problemas. Principalmente problema com droga. Entendeu? Uhum. Então, provavelmente, se ele nunca tivesse usado nada, se ele tivesse tido uma vida comum, uma vida normal, provavelmente ele nunca teria tido uma crise dessa, entendeu? Talvez, que nem já teve relatos aí com outros membros da minha família, ele tinha escutado uma voz ou visto umas aparições aí. Mas ia ser só isso, entendeu? Ah, beleza. Não ia ter esse tipo de crise. Esse tipo de crise geralmente acontece com coisas que nós presenciamos no mundo moderno. Entende? Uhum. Pois bem, então. Pra chegar no meu ponto principal aqui sobre esquizofrenia, que é, de novo, é algo que você não consegue saber de onde vem. Até hoje ninguém sabe de onde vem. Por exemplo, outras doenças mentais, as pessoas têm tem vários estudos que mostram, nem só estudos, mas questão de lógica também, quais são as fontes dela. Por exemplo, depressão está associado a várias deficiências nutritivas, a vários problemas de trauma. Bipolaridade está associado a problema genético. Por aí vai, entendeu? As pessoas conseguem dizer a fonte do problema mental, dependendo do que for, menos esquizofrenia. Esquizofrenia consegue dizer a fonte. Tudo bem, estabelecido isso aí. Agora vamos voltar no tempo. Vamos voltar muito no tempo. Vamos voltar na pré-história, certo? Digamos que você, ouvinte, é um esquizofrênico na pré-história, certo? E você escutou uma voz. Ou você viu alguma coisa. E você vai lá e diz pra sua tribo que você viu. Como eles vão te tratar? Como Eles vão te um tratar xamã que tem contato com os deuses. Exatamente. Em toda a sociedade pré-industrial é assim que esquizofrenia era tratado. Esquizofrenia era um traço xamanístico. Aqueles que eram esquizofrênicos, que viam coisas e escutavam coisas, eram aqueles que tinham uma conexão com o espiritual. E Uma quem não conexão era com outro mundo. tomava alguma coisa, alguma erva pra emular por alguns minutos e ter visão também. Exatamente. E aí que volta na questão do seu próprio exemplo do Superman. Que é o seguinte. Um cara vai lá, tem esquizofrenia, toma um negócio, esse negócio faz ele ter uma crise e agora ele acha que ele é a reencarnação de um deus. Entendeu? Uhum. E ele acha que ele é um xamã. Quer dizer, ele é um xamã e ele acha que ele é um xamã invocando um deus e ali ele está representando aquele deus ali mesmo. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito popular aí, que muito se fala hoje, dos... Caramba, qual que é o nome mesmo? Eu não lembro como que pronuncia.
Gothi, ou Gothi, não sei como pronuncia. Mas enfim, eram tipo os sacerdotes dos escandinavos. Eles tomavam os negócios, eles ficavam dançando em volta da fogueira, eles usavam um chapéu que tinha 2 águias ou 2 corvos. E aí eles diziam que fazendo essa dança, eles dançavam geralmente pelado com esse capacete, eles dançavam e eles viravam Odin ali, entendeu? Tinha essa imagem. Então, por toda a pré-história humana e por todo mundo antigo, esquizofrênico era nada mais do que um traço xamanístico, entendeu? Alguém que tinha uma conexão com o espiritual. Certo? E aí eu vou entrar aqui na questão agora histórica, que é a doença mental pela história. Como a doença mental foi tratada pela história, certo? Porque você tem esse começo aí da pré-história xamanística, certo? E isso aí se adapta a alguns grupos mais e outros grupos menos. E aí agora, por exemplo, pulando aqui, né? Dando um salto, mas a gente já volta nessa questão pré-histórica. Que seria, por exemplo, na Idade Média, onde aqueles que tinham esquizofrenia e viam coisas agora eram considerados como feiticeiros ou bruxas, entendeu? Uhum. Então, é por isso que a esquizofrenia é um negócio muito interessante, porque é um tipo de doença que a gente não tem certeza de onde vem, nunca soube. É uma coisa que sempre esteve presente de uma forma ou de outra na nossa sociedade, afetando o que a gente vê, entendeu? Porque, olha só, é possível que ainda existem pessoas esquizofrênicas com poder, certo? E pessoas que dizem ver coisas que não estão lá. Olha só, a gente mesmo pode ter isso. Na verdade, como eu falei, todo mundo pode ter isso. Ou pode ter pessoas que veem coisas que estão lá e são tratadas como esquizofrênica porque ninguém mais vê. E é isso que ia chegar. Ponto. Entendeu? Exatamente. Pô, cara, hoje eu tô um vidente foda aí. Tudo que você vai falar, eu dou uma adiantada de 5 minutos. Falar, pô, porque é porque a gente é a mesma pessoa. Ai. Porque a questão é, como eu disse, a pessoa que tem esquizofrenia era tratada no mundo pré-histórico como alguém que tinha um traço xamanístico de uma conexão com o mundo espiritual. E se isso for verdade? E se isso for realidade? E se as vozes que o esquizofrênico escuta e as coisas que ele vê realmente estão lá, só que as outras pessoas não conseguem ver? Entendeu? Uhum. É óbvio que vão tratar ele como louco hoje em dia. E é óbvio que vão encher ele de remédio. E aí que os problemas começam a entrar. O problema do esquizofrênico começa muito mais quando ele começa a tomar uma porrada de remédio pro resto da vida dele, do que quando ele simplesmente tem, sei lá, uma crise achando que ele é o Superman ou Jesus, entendeu? Enfim. E aí a gente pode entrar na questão dos reis malucos e dos imperadores malucos e... Claro, nem todos eles eram esquizofrênicos, mas você pode pensar, por exemplo... Muitas dessas figuras históricas excêntricas que diziam ver coisas e falar com coisas podiam ser esquizofrênicos, entendeu? Mas essa questão, a questão que eu estou tentando trazer aqui é de que o próprio termo esquizofrênico sendo atrelado a algo que é só uma doença mental, talvez, muito provavelmente, já seja algo errado, entendeu? Concordo. Tem um livro do Aldous Huxley que é muito desconhecido, tipo, Admirável Mundo Novo é grande, todo mundo já leu aquilo, mas ele se chama As Portas da Percepção. Ele é um pouco famoso porque o The Doors, que é uma banda de rock psicodélico da década de 60, citava bastante ele. Jim Morrison era muito, muito fã desse livro. E a banda, inclusive, chama The Doors por causa do livro. E a frase principal que ele usa é quando você abre as portas da percepção, tudo se mostra como realmente é, infinito. E a ideia dele é que a gente está preso nos nossos sentidos é um nada faz sentido, mas um nada faz sentido bem explicado. Tipo, a gente está preso nos nossos sentidos são muito limitados e a nossa própria consciência é limitada, então qualquer coisa que a gente faça se torna insignificante porque nós não temos os meios para tornar aquilo significante. Por exemplo, quando o Viriato diz uma coisa, quando ele diz uma frase aqui, e você ouve essa frase, você assume que isso é o que o Viriato quis dizer, porque ele falou essas coisas. Só que a língua portuguesa tem um limite de palavras, deve ter, sei lá,
50 mil palavras, e dentro desse limite de 50 mil palavras, o viriato tem que achar algo que exprima o que existe na cabeça dele, que é abstrato. Então ele tem uma ideia, aquela ideia pura, ele nunca vai conseguir expressar, porque não existem palavras infinitas, ele vai ter que de algum jeito moldar aquilo às palavras existentes, e por isso ele fica, não é bem isso, não é assim, mas é mais ou menos. Porque é difícil ele falar exatamente o que ele acredita, ou exatamente o que ele está pensando. E como a nossa própria fala, o próprio léxico, o conjunto de palavras de uma língua é limitado, e você não consegue falar o que você realmente acredita, ou entender o que a pessoa quer falar, porque ela não tem como falar aquilo, tudo está ligado a um pequeno número de sentidos que nós temos, ou um pequeno número de palavras, e tudo é extremamente limitado, mesmo que a gente não perceba isso. Então o que a gente vê é muito pouco comparado ao que existe. E o que a gente sente é muito pouco comparado ao que está à nossa volta. E assim vai. Mas acho que ele é a única pessoa que foi pra esse lado, cara. De resto, a turma só deixa pra lá. E quem gosta desse assunto acaba virando um negócio meio esquizotérico, sabe? Os caras, tipo, vamos Não, sentir mas energias. essa questão, a dificuldade da linguagem de expressar certas coisas é exatamente quando começa a surgir, exatamente entre aspas, né? Mas é quando começa a surgir esoterismo, entendeu? Uhum. Porque o esoterismo é nada mais do que um aprofundamento daquilo, de uma determinada coisa, certo? De uma determinada tradição ou religião, de uma forma que uma pessoa comum não consegue entender, entendeu? Tem que sentir aquilo pra saber o que é. Exato, tem que saber exatamente o que é. É uma coisa interpretativa. Por exemplo, eu não sei se eu posso citar isso, pode derrubar o podcast, mas vamos lá. Você vê, depois você corta. A suástica, por exemplo, certo? A pessoa normal olha a suástica e ela vê o quê? Ela vê um símbolo de supremacia racial, ela vê o símbolo do nazismo, ou algo do tipo, entendeu? Vê um símbolo de superioridade germânica, sei lá o quê. Quando não é bem isso, entendeu? A suástica tem um significado muito mais antigo do que isso. Para muitos outros povos, não só para os povos germânicos. Entendeu? E é um negócio muito mais complexo do que só uma questão de superioridade, entendeu? Tá ligado? Aliás, Sol, a existência desses povos. exato, é um símbolo solar e é um negócio muito mais perennial, porque você vê isso em várias religiões e vários povos diferentes. Enfim, a pessoa normal, entendeu? O norme, ele olha isso e obviamente ele não vê isso, entendeu? Ele vê uma coisa que disseram pra ele na escola, que é o exotérico, entendeu? É um negócio que passa pra todo mundo. O esotérico é muito mais complexo do que isso, é algo que você tem que realmente ir atrás e se aprofundar pra entender. E de novo, isso provavelmente existe pela limitância da linguagem. Bom, Gostei demais dessa intro aí, fez todo sentido pra mim. e aí, pra gente continuar nessa questão de esquizofrenia, antes de eu falar isso, né, deixar claro aqui, que eu não tô chamando ninguém de louco. Tipo, então, toda hora que eu mencionar alguém na história que viu alguma coisa, eu não tô dizendo que é mentira, entendeu? Aliás, eu tô falando o contrário, tô falando que muito provavelmente é verdade, só que hoje tratariam como louco, entende? Por exemplo, você pega a aparição de anjo na Bíblia, entendeu? Uhum. Como os próprios anjos são descritos na Bíblia. Se alguém vai no médico hoje, não no médico, você chega, sei lá, no seu pai, na sua mãe e fala: olha mãe, eu vi tal coisa, e descreve um anjo como tá na Bíblia. Eles vão te internar na hora. No dia seguinte você tá de camisa de força, entendeu? Tomando uma coquetel de remédio aí. A questão é que, numa época onde as pessoas levavam a sério o que os outros falavam, certo? Porque essa questão, hoje em dia, qualquer coisa que você fala que tá um pouquinho fora da linha do padrão, um pouquinho fora do status quo, todo mundo já te chama de louco. Não é verdade? Uhum. A gente tá meio acostumado com isso, né? Qualquer coisa que a gente fala que é um pouquinho fora do padrão, você é maluco, você é doido, entendeu? Você é isso, você é aquilo. A questão aqui, em tempos antigos, em tempos melhores, não era bem assim, entendeu? Alguém falava algo, as pessoas levavam a sério. Elas pelo menos tentavam entender. Então, alguém chegava e dizia: olha só, eu vi um anjo. E descrevia o anjo. As pessoas falavam: caramba, hein? Pode ser verdade. Não só tipo ter uma visão que não existe, mas até o significado das coisas, tipo, era muito comum generais antigos ganharem batalhas porque eles tinham uma visão na noite anterior, enquanto eles sonhavam, ou porque eles viam um animal e aquele animal dava uma ideia de como usar uma tática. Alexandre o Grande, por exemplo, ele destruiu a marinha persa
lutando, tipo, ele fechou todos os portos e não deixou Sim. os persas pararem. E ele dizia que isso aconteceu porque ele viu uma águia voando e a águia estava próxima do mar, só que ela nunca, tipo, ela estava na praia, só que ela nunca ia pra água, ela sempre ficava voando junto à areia. E aí isso foi uma visão, e tipo, na hora ele percebeu que ele devia lutar na terra e não na água. E era uma coisa que gente normal tinha e só eles acreditavam que é isso, porque algum Sim, deus falou exato. com ele, alguma coisa assim. E aí agora o cara é chamado de maluco se ele fala isso, entendeu? No mínimo hoje em dia iam dar risada, falar, "Ai, cara é louco, cara pode até parece." Exatamente, entendeu? Exatamente. Eu acho que existe essa ideia, uma ideia meio liberal de que a nossa mente evoluiu muito ao longo dos anos, né? De que não, nós somos muito mais inteligentes hoje e nosso conhecimento hoje é muito maior. E a gente entende como o mundo funciona. Não é verdade isso? Não, também não acho. Só que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. As pessoas antigamente, entendeu? Eu tô dizendo no mundo antigo, até antes disso, elas tinham um nível de consciência, principalmente em relação ao mundo, muito maior. Muito maior, entendeu? E aí vem outro ponto que eu quero chegar também, que é, existem algumas teorias de da onde vem a esquizofrenia, certo? E uma das teorias mais plausíveis é de que a esquizofrenia está atrelada ao seu lobo occipital. Que, vamos entrar um pouco em anatomia agora, seria a parte de trás do seu crânio, certo? A parte de trás do seu crânio, o lobo occipital é um negócio que é um traço que vem dos neandertais, que se você pesquisar um crânio neandertal, você vai ver que a parte de trás do crânio deles é bem protuberante, é quase até pontiaguda. Então eles têm um crânio meio afunilado na parte de trás. E a parte de trás do crânio deles era bem desenvolvida, entendeu? E a questão é que essa parte do seu cérebro é onde está associado como você percebe o mundo, entendeu? O seu nível de consciência atrelado ao mundo. Como você enxerga as coisas. E eu digo coisas, não necessariamente pessoas, porque pessoas seria algo mais social que está atrelado a outra parte do seu cérebro. Mas eu estou dizendo o mundo, então como você enxerga um animal, uma paisagem, como você absorve aquilo, como você absorve aquela informação, entende? Uhum. E pessoas que têm essa parte do cérebro mais desenvolvida são exatamente aquelas que tendem a ter esquizofrenia. Entendeu? Então, basicamente, de novo, para voltar na questão do remédio, a pessoa que tem esquizofrenia e começa a tomar muito remédio, ela basicamente está parando essa parte do cérebro de funcionar. Entendeu? E aí volta. Quanto mais antigo o ser humano, maior provavelmente o laço dele com o neandertal e provavelmente o maior laço dele com esse nível de consciência atrelado à parte de trás do cérebro dele. Então é óbvio que você vê, por exemplo, pessoas antigas atrelando isso a um xamanismo, entendeu? Vendo o significado, por exemplo, que nem Alexandre viu, no comportamento de um animal. Entende o que eu tô falando? Uhum. Eu sei que eu tô bem confuso hoje aqui. O negócio tá. Não, cara, não tá confuso não, pelo contrário. Tá tranquilíssimo de entender. Sei lá, não sei que quanto bom. é o QI médio do ouvinte. Né? Parece bem tranquilo de entender, pô. É porque eu subestimo o ouvinte e você superestima o ouvinte. Acho que o ouvinte tá entendendo tudo enquanto ele faz cálculos de física quântica do lado ali na mesinha Deus dele. te ouça. Gostei muito disso, cara. Você acha que isso vale pra outras doenças também? Essa ideia de que só enfia um remédio e não resolve o problema? Porque, por exemplo, é claro que você acha que vale, mas precisa saber o nível. Por exemplo, eu tenho muitos amigos meus que têm bipolaridade, tem depressão, uma coisa que realmente faz mal pra eles, sabe? Que, tipo, a pessoa estando no estado natural da doença, ela vai sentir mal porque ter bipolaridade ou depressão não tem nenhum ponto muito positivo. Mas eles dizem que eles preferem continuar tendo os efeitos ruins do que tomar remédio, porque o remédio acaba com eles completamente. Então, tipo, o cara ele tem bipolaridade, ele tem ali uma mudança num ciclo já controlado, que ele sabe como funciona, ele percebe que ele tá ficando triste, ele percebe que ele tá ficando sem vontade de fazer as coisas, ele consegue ainda resolver isso de algum outro jeito. Quando ele toma remédio pra bipolaridade, ele só vive no modo automático o tempo inteiro. Tipo, ele acorda, faz as coisas que ele tem que fazer, e antes de dormir ele não lembra o que ele fez durante o dia, porque o cérebro dele só apagou aquilo, e ele foi fazendo tudo meio zumbi. E depressão é a mesma coisa, os caras ficam felizes com o remédio pra depressão, só que é uma felicidade falsa, e o cara no fundo sabe que é falso e sente mal por isso. Então, até nesses casos, tipo, no caso da esquizofrenia, se eu tivesse, eu não tomaria remédio, cara, eu ia ficar tranquilo, tendo uma alucinação feliz. Mas no caso de doenças que fazem mal, mesmo fazendo mal, a pessoa ainda prefere não tomar remédio pra não ficar Sim. pior ainda. Olha só, vai parecer meme que eu vou falar, mas a grande maior parte das doenças mentais hoje
elas são não resolvidas, não curadas, mas você consegue manter elas, como pode dizer, no nível aceitável, simplesmente com nutrição. Ok, vou voltar. Você está falando da questão do remédio, de acabar com a pessoa. Voltando aí uns 100, 150 anos atrás, as pessoas que tinham esse tipo de doença eram literalmente lobotomizadas, não eram? O cara ia para um manicômio e resetavam o cérebro dele com um martelo. Entendeu? E por que eu falo de nutrição? Porque você tem várias doenças aí, por exemplo, epilepsia. Epilepsia é tratado com dieta. Muita gente não sabe disso, mas se você fizer uma dieta cetogênica tendo epilepsia, você provavelmente nunca mais vai ter um surto na sua vida. Entendeu? Isso é provado. Tem artigo científico disso aí. Não que eu dê fonte, porque foda-se fonte, mas se pesquisar você vai achar. E não só isso, mas depressão, por exemplo. Depressão é um negócio altamente ligado à deficiência de nutriente. Entendeu? Especialmente, por exemplo, magnésio. Magnésio e zinco. O cara vai lá, vamos lá. Muita gente que tem depressão. Você vê como o cara leva a vida. O cara come mal pra cacete, tem uma dieta horrível, não se exercita, entendeu? Não toma sol, provavelmente se masturba pra cacete. E antes que você venha aqui, o que tem errado de se masturbar? Quando você ejacula, você solta muito zinco, porque seu sêmen é composto de majoritariamente zinco. Então você tá perdendo zinco pra cacete cada vez que você dá uma gozada aí. Parabéns. Junta tudo isso aqui com uma vida completamente merda no cara vivendo numa cidade, tendo que trabalhar o dia inteiro. Lá vem eles de novo. Como respirando poluição o dia inteiro. Você junta tudo isso e você vai dizer, por que será que eu tenho depressão? Eu me pergunto, por que será? Será que é porque você não comeu uma vitamina B12 faz 5 anos? Será que é por causa disso? Não sei. Custa você tentar ter uma vida decente, ter uma dieta bem nutrida, se exercitar? Custa fazer isso? Entendeu? Dá pra sentir o tom de desprezo na sua voz quando você fala a palavra cidade, cara. O cara vive numa cidade. O cara falou quase cuspindo. Cidade aí. Você falou de lobotomia, me lembrou um negócio muito bom. Eu recomendo aos ouvintes procurarem. Procura no site do Google aí mesmo, no Pato Pato Vai. Lá você vai ter mais resultado ainda. Rosemary com Y no final, Kennedy. É uma irmã dos Kennedy, família famosa americana que todo mundo ama, que os democratas têm como exemplo máximo de presidente. O pai dos Kennedy, Joseph Kennedy, ele queria que a família dele fosse uma família de políticos, então ele treinou os filhos dele a falar em público desde muito criança. Ele colocou eles na vida pública para ser senador e depois ir crescendo. Ele queria ter uma família influente na política americana desde muito jovem. Ele tinha uma filha mais nova chamada Rosemary, que ela não gostava da família, ela não seguia as coisas que a família pedia. Então, o pai dos Kennedy casava os filhos com mulheres que também eram muito influentes para eles crescerem na política. A Rosemary, quando ela tinha 13 anos, ela namorava um cara que era filho de um borracheiro, e o pai dela odiava isso. Caralho, minha filha aqui namorando um cara pobre, que absurdo isso aqui, ele vai fazer mal pro nome da família. Aí ele mandou ela para um convento, ela ficou internada nesse convento um tempo, e um dia ela fugiu do convento para ir no cinema. E ligaram para ele e falaram: olha, sua filha fugiu do convento e chegou 11 horas da noite e tem que fazer alguma coisa aí. E aí ele conseguiu forjar documentos para que ela fosse tratada como doente mental e lobotomizada, porque ela não estava seguindo as regras. Ele tinha medo que ela colocasse o nome da família num ponto ruim. As pessoas começam a falar: olha, a irmã do Kennedy é meio maluca, a irmã do Kennedy ali. Ou sei lá, depois de 20 anos ela escrevesse um livro falando mal dos irmãos e isso fizesse mal para a carreira política dela. Então a mulher era perfeitamente sã, perfeitamente normal. Com 18 anos de idade ela foi levada para um manicômio, abriram a cabeça dela e cortaram um pedaço do cérebro, que é o que é a lobotomia, e aí costuraram de novo e ela ficou zoada pro resto da vida, babando numa cadeira de rodas. Enfim, mais uma história da política americana democrata que não é contada pra gente. Rosemary Kennedy, procura no site do Google. Exato. É que eu tava tentando lembrar um negócio aqui, eu pesquisei rapidão aqui, que é o seguinte. Eu tava falando aí da questão da diferença de como a doença mental pode ser ocasionada por uma vida merda, certo? Depressão é óbvio que é ocasionada por uma vida merda, entendeu? Isso aí pode ter certeza. E a questão é essa, que pra voltar na questão do Big Pharma, que eu falei logo no começo, é o seguinte: o cara tem depressão, certo? Ele vai em algum médico. O que o médico diz pra ele? O médico diz pra ele: não,
tem uma dieta melhor, toma aqui suplemento de magnésio, de complexo B, entendeu? Volta pra casa, faz um exercício aí, daqui um mês você volta aqui e me diz se tá bem ainda, entendeu? Ele faz isso? Não. Ele fala, toma aqui antidepressivo. Toma. Não é verdade? Aí você volta no mês seguinte, fala que você tá mal, não, toma mais antidepressivo. Exato. Exato. O cara só vai escalando, tomando mais e mais antidepressivo, entendeu? E a questão é, a questão dessas doenças mentais mais comuns hoje em dia, porque depressão não era comum há 20 anos atrás, 30 anos atrás, entendeu? Depressão não era um problema da geração dos boomers, por exemplo. Isso é um problema mais das gerações mais novas, não é? Sim. Só que essa é a questão. O problema da depressão em si é exatamente a vida merda. E essa vida merda é ocasionada por N fatores, mas você vê quando um homem deixa de viver uma vida merda na cara dele. Isso até volta numa coisa que... eu vou citar ele. Uma coisa que Évola fala sobre a questão da raça espiritual. Eu vou procurar a parte do Galvão Bueno, Brasil e Alemanha, falando e lá vem ele de novo. Eu vou colocar em todos os momentos que você fala de Évola e cidade aqui, cara. Essa é a nova edição do podcast. A questão da raça espiritual como sendo algo que se manifesta na face de um homem a partir do momento em que ele pode até alterar essa raça, entendeu? E isso volta também na questão de fisionomia, entendeu? A feição do rosto de uma pessoa muda de acordo com a vida que ela leva. E você vai dizer, como? Isso é impossível. Eu tô dizendo. Eu não tô brincando. Pesquisa isso aí. Vai atrás dessas porra aí que você acha. Não é muito difícil, cara. Procura. Sabe esses caras que fazem, tipo. Fazem postagem no Instagram, olha, isso aqui é eu há 10 anos atrás, quando eu não treinava e como eu tô agora. Tipo, o Cariani faz isso, o Leandro Twin faz isso. Olha a diferença na cara deles, não só no corpo, você vai ver que parece outra pessoa. Ou quando você começa a treinar mesmo, você começa a treinar, você tá tipo um mês na academia, seu bíceps cresceu meio centímetro, você tá nenhuma definição, começando ainda, e as pessoas começam a falar, nossa, você tá diferente, o que aconteceu? E você tipo, só fica, caralho, o que mudou? Tipo, no seu corpo não mudou nada, mas você só tem mais motivação, mais moral, não pode falar. Não, a questão não é nem a hipertrofia do músculo. É simplesmente a mudança na sua determinação de fazer algo constantemente, entendeu? Então, mas isso quer dizer, tipo, o seu músculo cresceu meio centímetro porque, tipo, você não teve uma mudança visível. Exato. Mas ainda as pessoas falam que você mudou, você não entende por que isso aconteceu. Eu tô falando com o ouvinte, não com você. Fica quieto. Brincadeira. Mas, ó, posso dar um exemplo que não tem nada a ver com a academia? E você vê a mudança nítida na pessoa? Pode, claro. O exemplo que você vai adorar. Mussolini. Vai no Google aí, pesquisa a foto do Mussolini mais novo. E depois pesquisa a foto do Mussolini quando ele já tá como Il Duce, né? Você vê que a mudança na cara dele, no rosto dele, é gigantesca. Entendeu? Principalmente no olhar. Você vê a mudança no olhar do Mussolini, você vê que quando ele era mais novo ele tinha um olhar vazio, meio de um homem cansado, assustado, certo? E você vê ele depois mais velho, o olhar dele é como se fosse, sei lá, de um lobo, sabe? De um homem extremamente determinado. Entende? Por exemplo, posso até dizer que, sei lá, é o mesmo rosto, mas não é a mesma pessoa, entende? Sim. É o mesmo rosto, mas não é o mesmo homem. Uhum. Entende? E aí eu tenho que dar o braço a torcer, que realmente o que você fala a cidade é 100% verdade, porque tem dois problemas que a cidade traz, inegavelmente. Primeiro, ansiedade. Ansiedade é um negócio que a gente não devia ter, tipo, nosso cérebro normalmente não teria ansiedade, porque você tem mais tempo pra fazer as coisas e você consegue organizar elas melhor. E quando você tá em cidade, você tá fudido. Você tem que, tipo, sair do trabalho 5 horas da tarde, às 6 eu tenho que estar no metrô, e às 7 eu tenho que estar na faculdade. Se eu atrasar 1 minuto, eu vou perder ponto. E você começa, tipo, criar problemas que você naturalmente não teria, e você fica o tempo todo preocupado com coisas que você não devia estar preocupado, se você não tivesse criado aquilo inicialmente. Então, ansiedade é um problema foda de cidade. E segundo, depressão, porque isso daí acaba com o sentimento de que você está fazendo algo e que você está sendo útil, que a sua vida tem algum sentido. E quando você está em cidade, cara, isso não existe. Tipo, agora especialmente com a OMS falando, não, fica todo mundo em casa, tipo, as recomendações de como ser saudável. Fique em casa, não faz comida, pede tudo pelo iFood. E não sai, não encontra ninguém, não pega sol, fica o tempo inteiro em casa comendo no iFood e trabalhando pelo PC e jogando joguinhos. Tipo, é isso, a recomendação. A Organização Mundial da Saúde recomendava que as pessoas vivessem assim durante 6 meses.
E aí o cara que faz isso, ele chega num ponto onde ele é adolescente, ele tem tipo 17 anos, 18 anos, ele nem começou a fazer coisa ainda, ter tempo hábil, mas ele já tá mal, porque ele sente que, tipo, ele nunca fez nada na vida. Ele fala, caralho, eu tenho 18 anos de idade e eu não fiz nada, eu nunca fiz um Sim. negócio que eu possa me orgulhar, sou um merda, minha vida não tem sentido. Aí o cara entra nesse espiral e começa a se sentir mal cada vez mais. Outra coisa, outro problema que você me lembrou, que é outro problema mental, que é ansiedade social. O cara não consegue, o cara tem ansiedade de conversar com as pessoas, sabe? Ele fica ensaiando como conversar com a caixa do mercado, esse tipo de coisa, entendeu? Fica ensaiando como ele vai ligar pra pedir uma pizza. Olha só, Eu tenho o que negócio confessar é que eu tão já fiz grande. muito, cara. O negócio é tão grande que de tantas pessoas ficarem com ansiedade de ligar pra pedir uma pizza, eles fizeram um aplicativo que você só clica lá na pizza que você quer e ele vem na sua casa, entendeu? Você não tem que falar nem com o motoboy mais. É fantástico. Enfim, e outra coisa, é interessante como o iFood lucrou com essa pandemia, né? Vai ver, foi eles que criaram isso. O iFood e a Rappi estão por trás de tudo. Exato. O cara que ofereceu o morcego pro chinês era o James iFood, o criador do iFood. Tava lá, dá uma mordida aí. Mas outra coisa, essa coisa de ansiedade na cidade, mas você pega, por exemplo, qual a função da ansiedade num cenário natural do ser humano? É simplesmente no momento de dúvida onde a sua vida pode estar em risco, certo? Por exemplo, você teria ansiedade se você está andando na floresta e você escuta algum animal que você acha que pode ser algum predador, aí você tem ansiedade, entendeu? Pô, será que tem alguma coisa que pode me matar aqui? Será que eu continuo andando pra cá? Será que eu volto? Entendeu? Será que eu pego uma arma? Entendeu? Esse tipo de coisa. Isso é a função da ansiedade. Agora, quando você tá usando a ansiedade, porque é isso que acontece. Você começa a viver na cidade, você começa a usar a ansiedade pra te, como é que eu posso dizer? Pra te mover, entendeu? Que nem você falou. Ah, eu tenho que estar no metrô a tal hora pra chegar na faculdade a tal hora, entendeu? Senão eu tô ferrado. Enfim, você começa a usar a ansiedade como combustível. Você só cria estresse cada vez mais. Exato. Esse acúmulo de estresse é completamente antinatural. E, de novo, acarreta em várias outras doenças mentais, entendeu? Não só doença mental, como própria, por exemplo, pressão alta. Pressão alta. Por que tem tanta gente com pressão alta hoje em dia? Entendeu? Seus bisavós não tinham pressão alta. Seus avós têm. Seus bisavós não tinham. Não é interessante isso? Ou ainda que tinham, eles não sabiam, mas eles só comiam direito e viviam até os 80 anos. Não tinha problema nenhum. Exatamente. Foda-se. Pressão alta, o que é isso? A panela vai estourar? Enfim. E aí Vou pensar uma volta coisa, Viriato. Quando a gente começou a gravar isso aqui, eu era hashtag família cidade. Pô, a cidade é foda, adoro morar na cidade, ter as coisas perto, ir no mercado, comprar coisa, volta em 5 minutos. Mas cada semana mais eu desgosto de cidade e quero pular fora, cara. Tô te convertendo. Me converteu bonito. Mas onde é que eu tava mesmo? Já vou voltar na questão da esquizofrenia, mas peraí. Questão de ansiedade. Peraí, eu perdi o que eu ia falar. Tá falando de ansiedade e tal, e aí. Enfim, esqueci o que eu ia Vamos falar. falar de exemplo de reis desgraçados da cabeça? Fala aí. Deixa eu ver se eu lembro o que eu te falar. Eu queria fazer um exemplo antes disso, cara, que não é desgraçado da cabeça, mas é que quando você falou sobre demônios eu pensei que você ia ligar nisso daí. Que é as pessoas não entendendo as coisas, isso é um negócio que aconteceu mais tarde. Tipo, no passado. Caralho, peraí, o celular fica. Deixa eu desligar ele pra não ficar fazendo tum, tum, tum. Barulho merda de notificação, hein, velho? Parece minha avó. As pessoas no passado elas entendiam, tipo, que se ele viu alguma coisa deve ser um deus, alguém que teve contato com ele. E aí, com o passar do tempo, eles foram tentando racionalizar as coisas e a partir de um tempo, o que não era entendido era levado pro lado de que é um demônio, ponto final. Tipo, deixava de ser uma coisa boa e passava a ser uma coisa ruim. Tem um exemplo muito bom disso, que serve mais como trivia, porque é um negócio foda, que é o caso de Paganini. Você já ouviu alguma coisa de Paganini? Você já conhece ele? Não. Paganini era um tocador de violoncelo. Certeza que tem uma palavra própria pra isso, mas eu não sei. Violoncelista, não faço ideia. Mas ele tocava violoncelo. Ele tocava bem pra caralho violoncelo. E quando ele era muito jovem, ele já tocava muito melhor do que todo mundo. Então, tipo, com 10 anos de idade, ele era o maior tocador de violoncelo da cidade dele. Com 12, ele era o maior tocador de violoncelo de Veneza, onde ele nasceu. Com 15, ele era o maior da Itália inteira. E aí ele começou a viajar pela Europa, fazendo apresentações de violoncelo que, tipo,
todo mundo se reunia, toda a realeza europeia se reunia pra ver o cara tocar, porque ele tocava muito bem. E aí quando ele fez 16 anos, ele foi preso na Alemanha, eu acho que foi na Alemanha, não lembro. Ele foi preso em algum lugar da Europa, acusado da seguinte coisa: esse cara é tão bom tocando violoncelo e tão jovem que ele só pode ser o diabo disfarçado de gente. E aí ele foi preso, ele passou um ano na prisão tentando provar que ele não era o diabo, e ele só foi solto porque a mãe dele escreveu uma carta jurando que ele realmente era filho dela, que ela viu ele crescer, que ela amamentou ele quando era criança e que ele não era o diabo, que ele era uma criança normal. E aí as pessoas que viram ele crescendo assinaram e falaram: não, eu sou testemunha de que esse menino realmente cresceu, e com 3 anos ele começou a tocar, e com 5 ele era bom, ele só treinou bastante, e ele tocou ao longo da vida, ele é uma pessoa normal, um ser humano. E aí ele foi inocentado depois. Mas, cara, ele chegou perto de ser morto, de tão top, tão pica moleque que ele era no violoncelo dele. Isso é um exemplo maneiro demais. Eu pensei, quando você ia falar de diabo, no caso de esquizofrenia, eu pensei que era isso, tipo, as pessoas não entendendo as coisas e falando: não, isso aí com certeza é coisa do demônio. E aí... Oi? Eu tô esperando você continuar, ué. Ah, não, você ficou mudo. Falei: porra, será que o cara caiu a chamada? Só isso mesmo, só queria falar dele, que eu acho uma história maneira. Vamos falar de gente maluca de verdade agora? Primeiro da lista, falando de cabeça aqui, se eu errar alguma coisa você me avisa, ou se eu pular alguém, mas o primeiro, que eu acho um bom exemplo: Ivan o Terrível, da Rússia. Um bom exemplo de maluco. Será que ele é maluco? Eu acho que era, cara. O Ivan, ele não é no caso de... Tipo, ele não era o exemplo de pessoa que tinha alucinação, que via coisa. O Ivan, ele tinha acessos de raiva muito grandes. Tipo, tava tudo bem, ele era um czar foda, ele foi o primeiro czar da Rússia, inclusive, e era um líder militar muito bom, tipo, não à toa se tornou o primeiro czar, mas em alguns momentos ele só tinha um ataque de raiva e, por exemplo, matava o filho dele durante uma caçada, porque ele ficou muito puto. E tem diferentes pontos da vida dele onde ele tá tudo bem, as pessoas estão: Ivan é um cara legal, e aí do nada ele mata alguém e volta no ar e fala: desculpa, gente, não queria ter feito isso aí, fiquei um pouco exaltado. Eu acho que nesse caso é maluco de verdade. Não sei. Não tava lá? Não, falando sério agora. É possível sim que ele seja maluco, mas não acho que é maluco do jeito que a gente tá pensando em ser maluco. Porque a questão é, você vê que a maior parte dos atos considerados malucos do Ivan, parece que tô falando de um amigo meu, sabe? Mas do Ivan o Terrível, a maior parte deles aconteceu depois dele ter liderado muitas batalhas, correto? Uhum. E se isso não foi algo que foi gerado por isso? Tipo um PTSD. Nunca pensei nisso não, cara, pode ser mesmo. Porque ele foi um cara que viu muita batalha. Viu muita gente sendo judiada. E a questão é que, eu já falei isso no vídeo, mas a era do Ivan o Terrível foi logo ali, começo do século XVI, certo? Eu tô errado. Tá certo. Então, começo do século XVI, onde a pólvora começa a ser introduzida no campo de batalha. E é onde o negócio começa a ficar extremamente caótico, entendeu? Então, tem a possibilidade dessa loucura ter sido induzida, entendeu? A história dele cegando o arquiteto do palácio dele, você acha que ele é verdade ou é mentira? Ah, não sei. Folclore. Pode ser. É porque o cara ficou... Tipo assim, quando o cara é conhecido como o Terrível, é óbvio que vai ter um monte de Pode história. falar qualquer coisa dele, né? Entendeu? Ah, ele comeu uma criança porque ela olhou feio pro cachorro dele, entendeu? Ah, parece verdade, entendeu? Ele é o Terrível? Uhum. Só do Palácio Maneira. Ele chamou um cara pra fazer um palácio top, aí o cara fez um palácio muito top e falou: agora o Ivan Terrível, vou ficar feliz com o palácio que eu fiz pra ele. E aí ele gostou tanto que ele... Diz a lenda, né? Não dá pra saber. Como diz o patrão, o povo fala. Ele gostou tanto que ele falou: não quero que você faça nenhum palácio tão bom pra ninguém nunca mais, e mandou cegar o cara. E aí só tem esse palácio dele com esse tipo de arquitetura, mas não dá pra saber, tá? Um exemplo bom aqui agora, que esse eu acho que é o tipo que a gente tá falando. Joana de Castilha, que é conhecida como Joana a Louca. Ela teve todos os traços de uma vida que vão dando
que vai escalonando o número de problemas que ela tinha. Então, tipo, ela tinha problemas com o pai dela, aí os irmãos dela foram assassinados, ela engravidou, perdeu o filho, e ela tinha um marido que os dois nunca se deram muito bem, era o Felipe o Belo, eu acho. Mas enfim, era um marido que não se dava muito bem, e chegou num momento da vida que ela simplesmente quebrou. Tipo, ela foi piorando, 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 ela começou a ter traços de depressão, teve já sinais de esquizofrenia desde jovem, só que eles foram aumentando cada vez mais, especialmente quando ela perde o filho. E aí ela engravidou de novo do Felipe o Belo. E no meio da gravidez ela ficou completamente, tipo, ela tentava suicídio todos os dias e começava a ter delírios de grandeza e falar que ela estava doente e que o filho que estava na barriga dela faria mal pra ela, então ela ficava tentando esfaquear a própria barriga, ficou completamente. E aí ela foi levada para um convento, foi tratada lá, o filho dela nasceu, ela desapareceu completamente, ficou tipo 20 anos sem aparecer em público, e depois de muito tempo começou uma revolta que pedia que ela voltasse ao trono. Ela voltou para a Espanha, só que ela já estava já num estado caquético. Então o que ela fez quando ela voltou pro trono foi o filho dela, que depois que nasceu garantiu que ela ficasse presa e tratou ela como se ela realmente fosse maluca, no caso dela eu acredito que ela era. Ela voltou e ela devia assumir o trono no lugar do filho, só que ela fez o contrário, ela traiu as pessoas que levaram ela de volta para a Espanha e apoiou o filho para ficar no poder e mandou matar os caras que queriam restabelecer ela e que estavam do lado dela, e aí o filho dela se aproveitou mais disso ainda e só deixou ela num cargo pequeno ali, ela virou corregente até morrer. Mas isso aqui é um caso de mulher realmente mulher maluca. Você. Esse também se discorda. Não concordo. Também, Porque mulher, cara, mulher tem que ser maluca mesmo. toda mulher é maluca, cara. Não tem Se fosse saída. homem eu passava pano, mas quando é mulher é maluca mesmo. Tentando achar um exemplo de alguém que não era louco e era percebido como louco. Mas é mais difícil, porque também não dá pra gente saber, né? Talvez, tipo, sei lá, o cara era normal e eles só viam o que ele fazia como maluquice, mas não era. Ah, tem alguns, cara. Eu consigo pensar, por exemplo, em. Eu acho, na minha opinião, Calígula. Calígula, acho que muita gente pensava que ele era maluco, mas eu acho que ele não era maluco, não. Uhum. Excêntrico, talvez. Maluco, não. Existe um revisionismo do Calígula que diz que, pelo contrário, cara, ele era um imperador foda, amado pelas pessoas, fez um monte de coisa boa em Roma Sim, sim. e criaram essa imagem depois dele. É. É um pouco mais polêmico falar disso. Não, pode falar, não tem problema ser polêmico, não. É polêmico porque essa imagem do Calígula, principalmente do Calígula e do Nero serem muito malvados, foi algo que surgiu entre os primeiros cristãos, sabe? Então foi algo que foi meio que propagado bastante nessa época entre os cristãos, entendeu? Então é algo que veio da visão mais cristã. Então, E o Calígula, ele todas as coisas possíveis também foram colocando na lista lá, cara. Tipo, começou, o Calígula era um cara muito malvado e matava as pessoas por prazer. E aí, no fim, ele tava transando a irmã dele e fazendo orgia que durava um mês e judiando da turma à toa, colocando fogo em coisa. Tipo, vai escalonando até ele virar alguém indefensável. esse tipo de coisa nunca faz sentido. Uhum. Quando você tem uma figura histórica e ela é extremamente demonizada, provavelmente não é bem assim, entendeu? Ou quando é muito demonizado, ou quando é muito tratado como um herói, como um bonzinho. Sim, sim, Tipo, exato. Mandela, por exemplo, sabe? Sim. Ninguém nunca Não é nem fala só mal de Mandela. Mandela. Ah, é um herói Exato, que lutou exato. contra o racismo. Então. Eu posso ir até mais antigo, entendeu? Alfredo o Grande, por exemplo, é tratado como um puta herói, sendo que o cara não era lá essas coisas, não era um tão bom líder militar assim, e ele fez uma porrada de coisas que não seriam dignas de um herói, entendeu? Concordo. Acho que isso vai acontecer na nossa era, por incrível que pareça, e com alguém que não merecia nem um pouco, mas tá acontecendo de novo com Barack Obama, cara. O Obama, ele tá virando alguém que tá acima da crítica. Ah, não sei não. Eu acho que sim. Espero que não aconteça, mas eu acho que sim. Ele já tá meio que esquecido, cara. Pode ser que daqui uns anos ressuscitem a figura dele, entendeu? Tomara. Eu vejo muita Tomara? gente dos dois lados do espectro político, direita e esquerda, especialmente no Brasil. Nos Estados Unidos não, porque a direita lá desgosta muito dele. Mas aqui eles tratam como se fosse só o maior presidente que já existiu e é Esses caras. indiscutível. Brasileiro sendo brasileiro. Cara, nós europeus sofremos com esse povo, hein? Pra nós é difícil. Vamos voltar a falar de esquizofrenia então. Vambora. Ou então,
voltando num aspecto que eu ia falar mais pra frente, que eu vou falar agora, né? Que era a questão do esquizofrênico tendo um laço com o espiritual. Vamos assumir, ok, por um momento, que isso é 100% verdade. Que o esquizofrênico tem um laço com o espiritual, certo? Ok. Se ele tem um laço com o espiritual, quer dizer que ele tem um laço tanto com espíritos positivos quanto negativos, correto? Então, o ponto que eu quero chegar é que esquizofrênicos já foram reportados terem surtos em meio a certas ocasiões, que você pode dizer que não são certas ocasiões muito bonitas, por assim dizer, entendeu? Tem um caso, por exemplo, de um esquizofrênico que teve um surto no meio de uma suruba. Aí você pode pensar agora, tá, o que isso tem a ver com qualquer coisa? Bom, eu vou explicar. Quando atividades demoníacas, você tem que pensar que elas podem ser reais, ok? Só por um momento coloca isso na sua cabeça, mesmo que você não acredite em nada. Pense que atividades demoníacas podem ser algo real. Aonde você acha que essas atividades demoníacas vão se manifestar? É óbvio que vão ser quando tiverem várias pessoas fazendo uma atividade que não seja lá bem santa. Entende o que eu tô falando? Tipo uma guerra, um orgia, alguma coisa assim que atraia esse tipo de coisa. Dá um exemplo bem moderno e bem brasileiro. Carnaval. Nossa. Eu falo do carnaval depois, peraí. Baile funk. Boa. Você olha num baile funk, você olha especialmente. Você olha pra um baile funk. Eu não sei se você já viu um baile funk, mas você olha pra um baile funk. Se você para. Vai ver, eu sou esquizofrênico, por isso que consigo ver isso, mas. Se você para e olha. Você consegue ver que em cima da cabeça das pessoas. Se você olhar bem prestando atenção por um momento, você consegue ver meio que um miasma, certo? Tipo uma fumaça, certo? Um vapor assim, cinza em cima delas, assim, bem fino, sabe? Segundo o meu canal favorito no YouTube, Spook Houses, que é um top canal, isso aí faz todo sentido, cara. Ele não chama de demônios porque ele é budista, mas, tipo, no fim, eu acredito que todas essas coisas espirituais são uma só coisa, a gente só tem interpretações diferentes pro que elas são. Então o cara do espiritismo vai ter um nome, o cara da Umbanda vai ter outro, o budista vai ter outro, mas é a mesma energia. Mas ele diz exatamente isso, cara, que existem energias ruins que você pode emanar, uma delas é vício, a outra é sexo ocasional, e que seres se aproveitam dessa energia e não só eles influenciam as pessoas a fazerem coisas ruins para eles poderem sugar a energia delas depois, mas eles vão para esses centros onde essa energia emana, por exemplo, baile funk, balada, puteiro, esses lugares assim, e ficam lá sugando as pessoas e faz todo sentido. Sabe aonde muito esquizofrênico que usa droga vai parar? Onde? Cracolândia. E é um exemplo gigantesco dessa energia demoníaca que eu tô falando, entendeu? Lá é foda, tipo, eu não sei se você já passou ali perto porque você não é de São Paulo capital, mas eu vou lá ao menos uma vez por mês. Não na Cracolândia, né? Mas tipo, eu tenho que ir Vai fazer o que lá? eu vou lá comprar um crack baratinho na promoção. Eu tenho que ir num lugar no centro de São Paulo uma vez por mês e pra chegar nesse lugar eu tenho que passar pela Cracolândia obrigatoriamente, tipo, não tem outro caminho. Então eu desço lá na Estação da Luz e tenho que passar por ela. E é um negócio que você sente, cara, é estranho pra caralho, tipo, eu não tenho esse negócio de sentir a energia das pessoas, eu não tenho muito isso. Mas lá, parece que você entra em um outro país. Tipo, você tá andando na rua, aí de um lado onde você tá tudo normal, do outro lado começa a Cracolândia. Quando você pisa na Cracolândia, você começa a sentir muito mal, cara. Muito, muito, muito mal. E é um negócio meio opressivo, sabe? Parece que tem alguém te batendo, alguém atrás de você. Sim. E aí quando você sai de lá, você fala, "Ufa, agora tá tudo tranquilo." Mas realmente Sim. ali é muito visível, cara. É absurdo. Tem um lugar aqui na minha cidade que tem bastante puta. Sempre que eu passo lá, eu sinto alguma coisa muito errada, entendeu? Eu sempre, tipo assim. É exatamente como você falou, é como se tivesse alguma coisa te pesando, sabe? Te empurrando pra baixo. Sim. Como se tivesse um peso nas suas costas. Entendeu? Falando de uma forma meio, sei lá, metafísica. É muito estranho isso. E aí a questão que a gente tem que entrar, que eu tô falando de esquizofrenia, é: você coloca uma pessoa esquizofrênica nesse lugar e ela sempre tem surto. Você coloca uma pessoa esquizofrênica no baile funk, ela sempre tem surto. Você coloca uma pessoa esquizofrênica, que eu falei, na suruba lá, o cara tem surto. Por quê? Entendeu? Sim. Exatamente nos lugares que emanam essa energia negativa, nos lugares que poderiam, se existe, ter uma atividade demoníaca, essas pessoas têm surto. Não é verdade? Então,
E aí que entra a questão também. Se o cara tem um contato com o espiritual, é muito provável, seria, né? Vamos, pela lógica aqui, demonologia. Se o cara tem um contato com o espiritual, é óbvio que a maior parte das coisas que iriam entrar em contato com ele seriam demônios e não espíritos, por exemplo, positivos, entendeu? Por exemplo, espiritismo. Espiritismo eu acho uma puta de uma balela. E é literalmente conversar com o demônio. Porque uma pessoa que morre não vai falar com você. Entendeu? Espiritismo, o que eu não. Tem duas coisas que eu não gosto do espiritismo. A primeira, a forma como eles decidem se o espírito é bom ou ruim pela cor, que é um bagulho. Nenhuma outra religião que vê no Racismo. espiritual. Pior que, cara, espírito branco é bom, espírito ruim é preto. Só que nenhuma outra religião que considera o mundo espiritual tem isso, cara, porque eles acham que cada um tem um tipo de energia que vibra num jeito diferente. Sim, sim. E pra eles é só isso. Se aparece alguém de branco, a pessoa é de boa, você pode falar com ela, tá tranquilo. E segundo, é o determinismo, que é um negócio que pra mim é foda, cara. Porque, tipo, não, essa criança aqui, alguém foi assaltar a casa dela e deu um tiro na cabeça dela. Aí chega um cara e fala, não, mas na vida passada ele foi uma pessoa muito má, então ele mereceu isso daí. Caralho, isso me deixa muito chutado, cara. Tá louco. Não, outra coisa, o espiritismo é a única religião que lida com ancestral, certo? Com questão de reencarnação, que acha que você consegue se comunicar com espíritos ancestrais, entendeu? E nenhuma tradição antiga que acredita em reencarnação, isso era possível. Então eles acreditavam que você conseguia se comunicar de fato com os seus antepassados por uma forma de reencarnação. Porque, por exemplo, se o cara vai reencarnar, você não vai estar falando com o espírito dele, entendeu? Ele vai estar reencarnando em alguém, não é? Sim. Isso é de lógica. Não é verdade? Se ele não reencarnar é porque ele fez alguma coisa muito errada, então só vai falar com esse Exatamente. E outra coisa, em toda a questão de tradição antiga que acreditava em reencarnação, as pessoas que não reencarnavam, que ficavam num limbo ou em alguma sala de espera, por assim dizer, esperando a vez de reencarnar, foram pessoas que não foram boas, entendeu? Que fizeram alguma coisa de errado. Então, toda essa ideia de você querer falar com o espírito, isso é completamente. Sei lá. Não tem uma palavra pra definir, sabe? É perigoso, vamos dizer assim. Entendeu? É você deliberadamente querer virar esquizofrênico. E fazer um negócio que você não tem nenhum controle sobre se der errado. Exatamente. Entendeu? E. Vamos aqui sentar e invocar um espírito. E se ele for maligno? Sei lá, a gente escreve no papel aqui que ele é do mal. A gente vê a cor dele, se ele for branco. Se for preto, a gente sai correndo. Chama a polícia. Isso que você disse agora sobre baile funk, cara, tem um desenho chinês que esse meu amigo que gosta muito assiste, chamado Devilman, e tem uma cena específica que fala disso, cara, que é foda, e eu não me liguei em quão boa ela era, até a sua explicação agora. A gente vai chegar lá. Existem demônios que habitam o mundo e que existiam no passado, e eles estão querendo voltar, e aí o cara precisa fazer um ritual para que eles voltem num amigo dele. E aí você pensaria, ele vai fazer um ritual, ele vai pegar uma varinha e vai bater no chão e falar uma palavra, alguma coisa assim. E não, tipo, o ritual eles vão pra uma festa de música eletrônica e começa uma briga generalizada. E aí, tipo, tudo de ruim que existe já tá acontecendo ali, todo mundo usando droga, transando no meio da festa. Começa porrada, sangue caindo no chão, e aí os demônios aparecem, são atraídos pra lá. Na hora que eu vi, eu só falei, isso é legal, bem bolado, mas agora que você falou faz todo sentido ser num lugar assim. E eu vou entrar na questão do anime agora também. Porque, que nem eu falei antes, se uma pessoa tem um contato com o mundo espiritual, é óbvio que quem vai entrar em contato com elas sejam demônios. Porque demônios têm um interesse muito mais. Não só demônios, como sei lá. Um espírito negativo, vamos dizer assim, um espírito maligno. Entendeu? Porque é óbvio que eles vão ter um interesse muito maior em afetar o mundo material, o mundo humano, por assim dizer, do que o espírito bom. Entendeu? Faz total sentido, certo? Você vê, por exemplo, na Bíblia. Anjos aparecem muito raramente na Bíblia, enquanto demônios tentam alterar o tempo inteiro. Entende? Por exemplo, uma aparição bem rápida que você tem de um espírito positivo na Bíblia, acho que, se eu não me engano, é Elias, que vê uma biga de fogo, entendeu? Com cavalos de fogo puxando ela, andando pelo céu. Entendeu? Isso seria uma aparição positiva, no caso. Mas, olha só, pra falar dessa questão de anime, falar de um anime é uma coisa mais abrangente, mais pra frente, mas tem um anime que ele acerta nessa questão de manifestação demoníaca
de uma forma que é, sei lá, é surreal, cara. Porque parece que o ator é, sei lá, um especialista em demonologia, entendeu? Parece que o cara passou, sei lá, 30 anos estudando o demônio da Mesopotâmia pra fazer o negócio. Que é Naruto. Berserk. Ah, quase acertei. Naruto, exato. É Naruto. Cadeira sadia, porra. Sei que não é não. Tem, tem duas partes do Berserk que ele emana essa energia demoníaca perfeitamente. Que é. Tem uma parte que o cara tá andando na cidade, a cidade teve uma praga, certo? E todo mundo morreu e a cidade só tem corpo e rato. E o cara tá andando pela cidade, certo? E aí, depois que quando ele sai da cidade, os ratos se juntam assim, e nos ratos se forma o rosto de um dos membros da mão de Deus lá, que é tipo um demônio, vamos dizer assim. Então meio que forma o rosto do demônio que causou a peste entre os ratos, entendeu? Sim. Outra coisa também é que esqueci o nome, a Slan, que é outro membro lá da mão de Deus, do Berserk. Elas se manifestam algumas vezes no mangá, que geralmente é em suruba. Por exemplo, tem uma. Logo no começo, tem uma parte que o cara chega no castelo dele lá, aí a mulher dele tá fazendo uma puta orgia lá, cheia de gente. Aí tem uma fogueira no meio. Aí na fogueira o cara vê o formato de uma mulher com asa, que seria essa demônio aí. Entendeu? E é exatamente esse tipo de manifestação que você veria se você fosse um esquizofrênico nesse tipo de coisa, entendeu? Se você coloca um esquizofrênico ali num baile funk, é exatamente o tipo de coisa que ele vai ver. Ele vai ver rostos se formando no meio da multidão de pessoas se esfregando, entendeu? Você coloca ele na Cracolândia, ele vai ver rostos se formando. Ele vai ver Entre os seres cracudos. andando por ali. Exato, ele vai ver pessoas que ele não deveria estar vendo, entendeu? E o Berserk ilustra isso de uma forma muito boa. Até, por exemplo, o Berserk é um anime que tipo assim, você pode ficar horas falando sobre ele. E tem um monte de coisa interessante pra falar. Mas, por exemplo, a primeira vez que aparece lá os membros da mão de Deus, que são tipo uns demônios, o que é bem interessante é que eles deixam bem ambíguo o que eles são. Eles não falam exatamente que são demônios. Entendeu? Às vezes eles são referidos como anjo também. Mas enfim. A primeira vez que eles aparecem num local que seria exatamente um sonho de esquizofrênico, entendeu? Que seria um local onde você tem, tipo... já viu Inception, por exemplo? Que tem aquelas escadas que atravessam uma outra. E, entendeu? Passagens que não vão pra lugar nenhum e viram do avesso, entendeu? E a gravidade não faz sentido, porque tem gravidade pra cima e pra baixo, entendeu? Exatamente isso. E a representação que o autor ali, que eu esqueci o nome dele, escolheu fazer pelos demônios é um negócio de alguém que realmente veria demônio. Eu não duvido que esse cara já viu demônio. Entendeu? Mas isso aí é a opinião minha. Eu gosto muito também tipo, tem algum nível pequeno de magia em Berserk em certos pontos que é muito bem feito também. Tipo, o cara usar o ódio pra fazer coisas que normalmente ele não faria. Dá pra ser considerado magia num nível baixo. Cara, o Guts é um negócio especial por si só. Eu até vou falar disso no vídeo. Dá um preview já pra gente o que você acha especial nele. É porque ele é meio que um arquétipo único de herói. Eu vou falar isso no vídeo. Aliás, faz, sei lá, uns 5 programas que eu falei que eu tava falando de outra coisa no vídeo. Vou falar nesse vídeo também. Tu tá esperando 3 meses aí sair o vídeo, meu. Ah, sei lá, um dia sai, velho. Sai quando estiver pronto. Saindo perto do Natal. Não Prometendo sei no Natal, que pro Natal falta muito tempo. Talvez. Mas enfim, não só Berserk, mas como animes em geral, ele tem uma coisa que... Eu conversei uns tempo atrás aí no Discord com um cara, que é uma como é que pode dizer? Uma exibição de traços do mundo tradicional sem querer, entendeu? De uma forma não intencional. Entende? Não, isso eu não entendo não. Explica de jeito melhor, porra. Uma exibição de traço do mundo tradicional sem querer. Por exemplo, eles fazem... porque é o seguinte, no Ocidente, quando os caras fazem uma história, principalmente hoje em dia, eles sempre fazem tudo por querer, entendeu? Eles não têm inspiração. Eles fazem, não, eu quero fazer isso aqui, porque eu quero passar essa mensagem sobre isso aqui, entendeu? Ah, tá. Tudo é muito explicadinho. Exato. Muito na sua cara o tempo todo. E no anime é tipo assim, eu vou fazer isso aqui porque eu tô inspirado em fazer isso aqui, entendeu? Que nem o Berserk. O cara simplesmente foi lá e desenhou a história que ele tava inspirado em fazer, entendeu? Essa é a questão. No Japão, na cultura japonesa, principalmente em anime, você tem uma força de inspiração muito maior, enquanto no Ocidente é uma força muito mais justificativa, entendeu? Eles querem muito passar a mensagem e tem que ter
uma coisa escrita entre as entrelinhas, entendeu? Não, o anime, eles simplesmente fazem o que eles querem fazer, entendeu? A inspiração que tá ali só, entendeu? Então, por exemplo, que nem eu vou falar nesse vídeo aí que eu ia falar do Guts, eu falo também de Dragon Ball. Dragon Ball é um negócio que tem uma porrada de arquétipo tradicional, e óbvio que foi sem querer, entendeu? Por exemplo, a própria relação do Goku com o Vegeta, aquilo ali é um negócio extremamente clássico, entendeu? É tipo algo que você poderia ler na Ilíada, entendeu? Tipo, Arthur e Lancelot. Exato. Entendeu? É um negócio que não consegue ser feito de forma proposital, só sem querer. Se o cara tentar fazer aquilo de forma proposital, não dá errado, entendeu? Aí quando eu tava falando no Discord com esse cara, eu dei exemplo, por exemplo, do Skyrim pro Morrowind, entendeu? O Morrowind foi um jogo feito completamente de inspiração, entendeu? E é um jogo que a história é completamente clássica, entendeu? É um negócio muito bem feito a história. É uma narrativa perfeita. Agora o Skyrim, que eles tentam fazer isso de forma proposital, não dá certo. É uma história ruim, é chato, entendeu? Ah, o dragão aparece, você é o escolhido e tem que matar o dragão. É tipo, foda-se, entendeu? Isso muito parece que em algum momento a essência das coisas desaparece, cara, em tudo. Banda, em jogo de videogame, em filme, quando estendem demais, série que tem 10 temporadas. Existe uma essência, ela só desaparece e fica horrível. Exato. Não, mas a questão é, tipo, essa essência existe exatamente pelo negócio de ser algo inspirado e não proposital, entendeu? Por isso que mangá e anime é um negócio que ainda tá de pé até hoje. Porque é um negócio que ainda... Quer dizer, não todos os animes, tem anime que é simplesmente é feito pra vender. Mas a maior parte dos animes e mangás são feitos de inspiração, entendeu? E aí eles conseguem manifestar essas coisas que você não consegue ver em filmes atualmente, por exemplo. Você vê, por exemplo, filme antigo consegue manifestar essas coisas. Por exemplo, o Ben-Hur antigo, dos anos 60. Aquele filme manifesta várias coisas desse tipo. Existia um negócio no cinema até a década de 90, pelo menos, que era chamado de cinema autoral, que era um diretor de cinema que tinha um estilo próprio que você olhava e falava, tá, isso aqui é daquele cara. Tipo, o Tarantino é um dos poucos que fazem cinema autoral hoje em dia. O Hitchcock fazia isso, o Kurosawa, esses caras assim, muito bons, se destacam muito, geralmente são cinema autoral. Isso morreu completamente, cara. Ninguém mais faz cinema autoral. Tipo, hoje em dia é o oposto disso. Hoje em dia os filmes que fazem sucesso, tipo Transformers, filme da Marvel... imprimido, é impresso. Eles têm uma fórmula exata que qualquer diretor consegue fazer. Se pegar qualquer diretor, pegar um cara que faz, sei lá, série da Globo e falar, você vai fazer o próximo Vingadores. Ele consegue, porque... Ele consegue, vai todo mundo tá lá aplaudindo. Cena de luta, aí tem uma piadinha no final, o Cena cara de luta. de braço cruzado... Aí tem uma parte meio triste... Exatamente. Aí eles derrotam o vilão, eles fazem outra piada, aí tem a cena pós-créditos e acabou. E anime isso não existe, cara. Quando eu falo de anime aqui, a turma fica zoando, tipo, o cara tá vendo desenho, hahaha. Mas eu realmente recomendo pra você que tá ouvindo, cara. Agora vamos zoar também, coisa porque eu que você defendi acha... anime hoje. Oi, desculpa. Agora vamos zoar também porque eu defendi anime. Agora você entrou pra gangue também, Otakus Fascistas Unidos. Mas procura desses que são famosos, cara. Tipo, Cowboy Bebop, Berserk. Berserk é muito bom. Tem um chamado Paranoia Agent. Ele tem, tipo, 12 episódios. A história é meio maluca, mas é tipo... Do nada, um moleque tá andando pela cidade de patinete. E aí ele... De patins e com taco de beisebol. E ele ataca as pessoas. E aí a polícia chega e fala, esse cara foi atacado aqui pelo Paranoia Agent, pelo agente da paranoia, que é esse menino que passa de patins e taco de beisebol e bate na cabeça das pessoas do nada. E por alguma razão as pessoas que são atacadas, a vida delas melhora, porque tipo, é gente que tava numa situação de estresse muito grande. Tipo, o cara ele tinha um trabalho pra entregar na semana que vem, ele não conseguia fazer. Aí quando ele é atacado, ele tem uma desculpa pra não entregar o trabalho, as pessoas começam a tratar ele bem e falam, nossa, esse cara foi atacado aqui, coitado, e a vida dele melhora. E aí as pessoas vão sendo atacadas e melhorando e passa a ser um negócio que tipo, as pessoas querem ser atacadas pelo Paranoia Agent porque elas acham que sendo atacadas elas vão ter alguns momentos onde a vida delas vai voltar a dar certo e tipo, o cara termina com a namorada e fala, não, se eu for atacado pelo Paranoia Agent eu vou passar na TV e ela vai me ver e vai querer voltar comigo e vira um negócio de histeria coletiva e tipo, lá pro 5º episódio já começa a envolver psicologia, é bom demais, cara, é bom demais. Berserk é um exemplo clássico disso também, Akira, tem essas coisas que todo mundo elogia e não é à toa, tipo, nesse caso é porque realmente é bom. Assiste um deles e garanto que você não vai se arrepender, cara. Depois você vai agradecer ao menino Viriato, que é um defensor dos animes, que deixou claro isso hoje aqui, que ama animes e fala em nome dos otakus do Brasil, todos eles. Você vai agradecer a ele. E o Berserk é um negócio até muito interessante, porque não tem um anime decente do Berserk, entendeu? Tem sim, cara. Que é isso? O anime de 97 é bom.
Ah, é bom, mas é curto, é só, sei lá, o quê? 20 É um episódios? HQ, né? E ele censura muita coisa também. Exato, então. Cena de, O que- de sexo, violência, tudo cortado. O que acontece com o Berserk é um negócio que é ainda mais interessante, porque o Berserk, que nem eu falei antes, ele tem tanto traço dessa inspiração tradicional que é o único até onde eu sei, acho que sei lá, só Baki chega perto, mas é o único onde não tinha uma adaptação de anime e as pessoas conheciam o mangá e iam atrás do mangá, entendeu? É a única coisa. Acho que também, sei lá, é Sunken Rock, é um negócio que é um mangá popular também que não tem anime. Mas, tipo assim, é porque mangá geralmente só faz sucesso no Japão, entendeu? Tô explicando isso pro ouvinte aí, que, sei lá, que não entende, mas... Mangá geralmente faz sucesso no Japão, aí eles fazem uma adaptação de anime, aí o anime faz sucesso no resto do mundo, entendeu? Aí lançam um mangá no resto do mundo também. Aí lança o mangá no resto do mundo. Aí as pessoas que gostaram do anime, algumas vão atrás do mangá, entendeu? No Berserk e em alguns outros, mas no Berserk especial, é completamente o contrário. Tipo, as pessoas não... Muita gente não conhece Berserk pelo anime. Aliás, porque tem uma adaptação aí recente que é uma bosta. Da Netflix, horrível. É muito ruim mesmo, não assiste. Aliás, assiste se você quer dar risada, porque é engraçado. Quer dizer, algumas partes são engraçadas, outras partes é só triste, mas enfim. As pessoas vão atrás do mangá, do negócio de tão interessada que elas estão pela história, entendeu? De tão boa que é a história. Cara, o Berserk quebra a fórmula tradicional de contar uma história tão bem, cara. Ainda mais considerando que tipo, a gente já viu em mangás ela ser contada. Um exemplo. Dragon Ball. Goku cai aqui na Terra, e aí quando ele cai na Terra, o Gohan, o avô do Gohan criança, encontra ele e decide cuidar dele, e aí leva ele numa cestinha, ensina ele a fazer as coisas, ele cresce e vira um grande guerreiro e dá orgulho pro pai dele, que é o pai adotivo. Isso é uma trope, é uma coisa comum de animes que todo mundo já meio que já viu. Isso acontece em livro, acontece em filme, acontece na vida real, aquela história de superação da criança adotada, que deu tudo certo. Tudo isso meio que faz parte do imaginário coletivo, é de boa. Berserk subverte isso de um nível, cara, que tipo, um dos primeiros capítulos de Berserk, o Guts ele é criado por um cara que adota ele e tipo o cara trata ele meio mal e ele fala, peraí, porque eu tô sendo tratado mal? Esse cara aqui parecia gostar de mim no começo, mas tudo bem, né? Ele tá me dando comida, tá me dando um lugar pra morar, então tudo bem. O mínimo que eu posso fazer é ser agradecido. E aí ele é criança, ele tem tipo 8 anos de idade e ele tá numa tenda dormindo, chega um cara, estupra ele e ele fica muito puto, óbvio, tipo, que sai de lá desgraçado da cabeça, chorando, criança ainda. Aí ele vai onde o cara que cuidava dele tá pra contar o que aconteceu e fala, eu fui estuprado por um cara ali, que absurdo, o que aconteceu, me ajuda. E quando ele chega, o cara que estuprou ele tá pagando pro cara que era o pai adotivo dele, falando, valeu aí, valeu a pena o dinheiro, hein, semana que vem eu volto. E paga, e ele descobre que ele foi vendido por alguém que ele confiava e que ele achou que cuidaria dele. E aí começa, tipo, isso é o primeiro arco da história dele. E todas as coisas que você espera que vão acontecer, acontece o oposto, cara. Sempre. Você fala, tá, beleza, aqui já tô vendo onde vai acabar. E não, acaba de outro jeito. E é muito, muito bom. Muito bom. Sim, recomendo. Você tá rindo? O que nós aprendemos nesse episódio aqui? Não, tô tentando recapitular as coisas top desse episódio que nós aprendemos. Esquizofrenia não é tão ruim assim. Tem uma parte muito boa, muito top. E pessoas que talvez sejam desgraçadas da cabeça na visão da turma podem ter uma ligação com Deus e a gente nem ao menos. Exato. Eu apresentei aqui uma contraversão de algo que acompanha nós desde a nossa existência. Virato, só uma dúvida que surgiu aqui rápido na minha cabeça. Como os citas viam a esquizofrenia, hein? Só pra completar o bingo. Como citas e esquizofrenia, do mesmo jeito que os outros povos da região viam, como algo xamanista, entendeu? Só queria que você falasse a palavra citas pra completar tudo. Tá, quer que eu dou um detalhe de citas aqui? Claro. Uma curiosidade sobre citas. Pô, uma semana sem aprender sobre os citas é uma semana perdida. Então, pois bem, então. Tem muita coisa que eu não falo dos citas porque não pintaria uma imagem muito boa deles, porque as pessoas teriam preconceitos, mas... Pois bem, vamos lá. Sabe quando uma pessoa esquizofrênica mais vê espíritos? Quando? Quando ela utiliza de uma certa droga chamada cannabis. Sabe qual foi um dos primeiros povos a utilizar essa droga? Caralho, citas puxavam fumo? Essa eu não sabia não, cara. Sim. Não, eles não fumavam maconha, mas eles queimavam folha de maconha em cerimônia, entendeu? Então, sempre que eles iam fazer uma invocação de algum espírito,
não de algum espírito, de algum deus ou algum sacrifício, eles queimavam folha de maconha. Esse cara... Porque... mas não dá pra e aí- julgar eles porque todo mundo fazia isso. Não, e aí entra a Gregos, a questão. mesma coisa. E aí entra a questão. Eles queimavam a folha de maconha, certo? E aí os xamãs, sentindo o cheiro da maconha, viam as coisas, entendeu? Do mesmo jeito que o esquizofrênico fuma maconha hoje e enxerga a coisa. Entende? Uhum. Então. Ó, e detalhe, ouvinte, se você tem esquizofrênico na sua família, não fume maconha, tá? Você pode ter uma crise e não ter mais volta. Eu falo isso por experiência própria. Não comigo. É com alguém da família. Não use nada que vai zoar seu cérebro se ele já é zoado. Nada de bala, LSD, speed, nada disso. Fique longe das drogas. Isso que você disse em defesa dos citas é uma coisa bem comum também. Na Grécia acontecia o oráculo de Delfos, que é o mais famoso deles. Embaixo do oráculo eles colocavam era tipo uma sopa, não sei como era feito, mas eram vários cogumelos alucinógenos e era esquentado e aí saía uma fumaça e o oráculo era construído de uma forma que potencializasse. Então a fumaça cobria o oráculo inteiro e quando as pessoas entravam elas começavam a ter alucinações dentro do oráculo e a mulher que estava lá trabalhando como oráculo tinha mais alucinações ainda, porque ela estava o dia inteiro sob efeito desse alucinógeno. Então as cerimônias sempre tinham isso, cara. As cerimônias de indígenas brasileiras, a turma usava alguma coisa pra expandir a mente. Aí volta no que a gente falou do começo. Será que eles não viam nada, mas como eles estavam sob efeito de alucinógeno, eles imaginavam? Ou será que eles realmente estavam vendo algo e os alucinógenos só abriam a percepção da mente deles pra coisas que eles não veriam naturalmente? Eu acho que é o segundo. Acho que eles realmente estavam vendo coisa. Também, até alguns meses atrás eu acharia que não, mas depois de conhecer Spook Houses, eu estou... Olha, eu ouvi dizer que esse cara aí é charlatão, hein? Sai fora, cara. Jamais será charlatão. O cara é shapeado. Você acha que shapeado mente? Porque tudo que ele fala, cara, se eu visse uma mulher na TV falando, eu não ia acreditar. Se eu visse tipo aquela mulher que vai na Sônia Abrão que lê carta de gente que morreu, eu ia falar, puta, essa mulher inventando aí, esses trouxa acreditam. Só que esse cara, ele é shapeado num nível, cara, que ele hoje em dia tá gordo e continua shapeado. É absurdo. Tipo, o cara ele deve ter uns 53 de bíceps, pelo menos. O cara é grandão, shapeado, tem uma voz foda e ele fala de um jeito que ele te convence de absolutamente qualquer coisa, cara. Você vê um vídeo, ele começa a falar assim, meio calmo, aí flexiona o antebraço e fala, porra, cara, esse cara não vai mentir pra mim. Não é possível. E aí eu só acredito nele pelo poder do shape. Spook House é a prova que se você for shapeado, você faz a turma acreditar em qualquer coisa. Tô vendo. Que esses vídeos americanos aí de entrar em casa e ver espíritos, isso é o truque mais velho no livro. Uhum. O que eu gosto dele é que ele explica o que tá acontecendo. Isso é um negócio legal. Tipo, aquela mulher do Invocação do Mal, sabe? A Lorraine Warren. Ela ganhou a vida fazendo isso, só que, tipo, ainda que ela fosse sensitiva, vamos considerar que realmente ela tava vendo alguma coisa. Ela tinha um programa na TV que ela ia na casa da pessoa e falava, o que tá acontecendo aí na sua casa? Aí a pessoa, não, eu tenho pesadelo todas as noites, eu acordo com mancha pelo corpo, e minha filha começou a ter sonambulismo. Tipo, falava a vida dela tava toda fodida. Aí a Lorraine entrava na casa, olhava e falava, nossa, essa casa está imunda. E saía. E era isso o programa. E aí, sua casa tem fantasma mesmo, hein? Toma cuidado. O que eu gosto do Spook é que ele dá uma explicação lógica, entre aspas, né? Porque envolve, obviamente, muito espiritual. Então ele explica, segundo o budismo, isso aqui é uma entidade, faz tal coisa. Mas ele explica o que está acontecendo. Tipo, ó, você está sentindo dor de cabeça todos os dias porque tem alguma energia que emana de tal coisa que está te afetando nisso daí. E tem coisas específicas que ele acerta que são muito boas, cara. Muito, muito boas. Teve um que eu fiquei com medo. Eu dormi de luz acesa nesse dia. Que ele vai na casa de uma família e tem uma mulher velhinha, cara. Ela tem tipo uns 80 anos de idade. E é católica. Claramente ela tá com um terço na mão o tempo todo. E tipo, tudo que o cara pergunta ela não quer responder porque ela tá com medo de falar alguma coisa errada. E aí a filha dessa mulher diz que toda noite ela fica chorando antes de dormir, porque desde que o marido dela morreu, ela se sente sozinha e fica mal e tal. Aí ele fala pra ela, olha, você chama o nome do seu marido toda noite, né? E ela fala, não, eu só rezo por ele, só rezo. Não, você chama o nome dele, eu sei que você chama o nome dele. Não, eu só rezo, o que é isso? Eu gosto de rezar pelas pessoas quando elas morreram. E a velha tremendo, tipo, caralho, isso aqui eu espero que eu não tenha feito nada errado. Aí ele diz pra ela, quando você chama o seu marido, a sua intenção é boa, mas seu marido não tá mais aqui e tem
várias energias ruins, vários espíritos que percebem que você tá vulnerável e vão se passar pelo seu marido pra vir até você. Então toda noite quando você fica chorando, chamando ele, e aí ele aparece e conversa com você e depois você dorme, não é o seu marido, para de fazer isso, tá bom? E a velha começa a chorar e fala, não, é verdade, isso acontece mesmo, isso acontece. Ah, e aí ele vira pra mulher, é muito bom, cara, ele vira pra mulher que, tipo, é a filha do cara que morreu e entra no quarto dela e fala assim, ah, ali no pé da sua cama tem um cara sentado de tal jeito, tal jeito, tal jeito, tal jeito. E aí a mulher fala, ah, esse aí é meu primo, pelo que você tá falando. Ah tá, o seu primo ele se suicidou e agora ele voltou pra levar você também. E aí a mulher começa a chorar também desesperada e fica, ah, é verdade, isso aconteceu. Caralho, é bom, cara, é bom. Tipo, ou eles são atores top, ou eles são nota isso aí. 20 de atuação. Isso aí é atuação aí, né? Não é, cara, não é. Desculpa, desculpa te Não quebrar, é, assim. não é. Assiste, procura Spook House aí e vê. Não é atuação, porque gente que atua em canal de TV é um ator zoado. Tipo, assiste Caso de Família, você percebe que é zoado. Aquela mulher do. Eu me O prostituía cara pra só comprar contratou ator cheeseburger. bom. O dele, se for atuação, ele acha uns atores tops, É, geniais, em algum lugar do Brasil que ninguém conhece. Ele é Mas brasileiro? muito bom, cara. Oi, desculpa, eu falei junto com você, não deu pra Ele ouvir. é brasileiro? Ele é brasileiro. Spook House é brasileiro? Eu, Não sei. você se chama Based Viriato, é brasileiro, qual o problema? Não sei, eu achei que fosse americano. Falei, Spook House, cara. Ele é brasileiro, ele estudou isso há muito tempo. Se for mentira, ele fez à toa, mas ele Ah, então. passou alguns anos. Se é brasileiro, eu tenho certeza que é mentira. Ah, cara, você nem viu, que vagabundo, o cara nem sabe quem é. Nem quero saber. Você vai no site do YouTube, o ouvinte hoje ele tem duas lições de casa. Primeiro, assistir um anime qualquer aí que você goste. Segundo, procurar Spook Houses no site do YouTube e assistir. E se prepara porque você vai ser difícil dormir, cara. Com certeza. Aham. Ele tem esquizofrenia? Se sim, é verdade. Se for normal, né? Talvez tenha. Ele deu uma entrevista no Flow explicando onde isso começou. E ele fala que ele começou a se interessar por isso porque desde que ele era criança ele via espírito na casa dele. E o pai dele achava que ele estava mentindo, brigava com ele. E aí ele começou a estudar pra saber o que ele estava vendo e por que só ele via. Então talvez esquizofrenia show. Mas então, como nós aprendemos hoje, no Contraversão, não é algo tão ruim assim. Vou até ficar meio triste por não ser esquizofrênico, cara. Eu queria ver umas coisas maneiras aí. Então é isso. Colocar a intro do tapetinho aqui no final, pra turma não ficar triste, pra você não ter respeitado a alto. mulher à toa. Pra você não ter. Imagina o cara que passou a semana inteira respeitando a mulher, aí ele chega hoje e não tem nada, não, cara. Pode relaxar que não vai ter sido em vão, não. É bem feito, Blue Pill. Cara, mulher é igual barata. A gente tem nojo, mas come. É isso, semana que vem estamos de volta. Tem uma despedida aí pros ouvintes, menino Viriato, só o tchau seco e impessoal de sempre que você deixa pra quem nos acompanha. O que você quer que eu fale? Quero que você abra seu coração e fale assim, muito obrigado galera, eu adoro vocês, estamos juntos, família. Ah, tá bom. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.